Já chegou, assim, um paciente, um senhor que estava em parada cardíaca e tem um tipo de parada que a gente chama que é fibrilação ventricular, que você tem que chocar. Não é toda parada. Aqueles que vocês veem no filme que o paciente tá assim, e a pessoa vai lá, choca, tá errado. Eu fico arrasada, assim. Não é pra chocar, não pode, tá em AS. Então, assim, já chegou assim e era pai de um enfermeiro. Daí você fala assim, meu Deus, preciso reverter isso, reverter. Aí chocamos e tal. O paciente nunca teve uma parada, chegou parada, revertemos. Sabe aquela... Revertemos, paz. Paz no coração. É muito bom isso, gente. Vocês não têm noção quando você reverte uma parada cardíaca. Isso é muito legal. Eu reconheci o burnout em 2017, que a gente estava reformando o consultório para a gente entrar, eu, Dr. Chaude, eu tinha o consultório, que eu já atendia, o Dr. Maurílio logo me chamou para atender no dele, eu tinha o consultório, eu tinha ambulatório de pequenas cirurgias 2 vezes na semana, tinha ambulatório de cirurgia geral, que era para pegar pacientes para eu operar, fazia sobreaviso durante 15 dias no mês, nos outros 2 domingos do mês eu fazia plantão 24 horas, eu operava 2 vezes na semana, cerca de 3 a 4 cirurgias à tarde, fora cirurgias depois dos períodos de trabalho, que era um apêndice, às vezes um baleado, uma vesícula de emergência. E aquilo que eu falei, e aí eu pegava, ganhava muito bem, naquela loucura, né? Tipo assim, me ligavam de madrugada, Grazi, uma vaga zero. Vaga zero é quando tem um paciente grave que vai ser transferido para outra cidade. Eu ia, eu dormia, meu celular vibrava, eu já acordava, e aí chegava sexta-feira, eu chorava de cansado. Você não falava não pra ninguém? Não, Poxa, não conseguia falar não. Sério. E aí eu chorava de cansado. Eu saí do hospital por um período, até porque minha vida estava assim, eu vivia para trabalhar, eu não trabalhava para viver. E aí foi onde eu tomei uma decisão que foi muito difícil para mim na época. E eu comecei a namorar o Neto, conheci ele, comecei a conversar com ele depois que eu saí do hospital. Parece que foi providencial. Por quê? Se eu tivesse conhecido antes, aquela saidinha para se conhecer, para tomar um chopp, não rolaria. A não ser que ele estivesse doente, alguma coisa, fosse pro hospital. Exatamente. Tem que ser mais ou menos assim. Podia para tomar um chopp, não, mas para tomar um soro dava. Pode ser, real, um sorinho dava. E aí nós começamos a namorar, eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito assim com o meu trabalho. E eu acho que assim, ele foi entendendo a minha rotina e eu fui entendendo a rotina dele. Café Brothers, episódio 33. Estamos de volta, né? Idade de Cristo já? Ficamos 21 dias fora do ar. Por N motivos, né? Safra, o bicho tá pegando. Covid. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. E Monark, né? E Monark, né? Vamos deixar quieto, né? Monark só bicicleta. Eu tô aqui com o meu amigão aqui, Thiago Tamioso. Tô aqui. Bom dia, Thiago Tamioso. Boa tarde, Alexandre. Boa noite, depende, né? E aí, Netão, tudo jóia? Rapaz, saudade que tava aqui, hein? Então, você viu, cara? Seja muito bem-vindo aí. Obrigado. E ele também tá aqui, né, cara? O meu amigo ex-obeso, cara. Futuro bodybuilder. Mas ele tá difícil, ele né? tá difícil, cara. Ele tá faltando os Mas treinos. difícil não é possível. Bicho, eu não treino, mas tem quem treina por mim, porque eu cheguei aqui hoje, 21 dias sem ver o Neto, tá maior. Então, como que isso é possível? Só que eu acho o seguinte, hoje o assunto vai ser tão bom que nós vamos conseguir inventar algumas coisas em você aqui. Não precisa... Será que tem isso também? Será que tem também? Tem, não sei se funciona, mas tem. Só ouvi falar. Antes de apresentar a nossa convidada, hoje, eu vou pedir pra galera se inscrever no canal, lá no YouTube, né? Você que tá no Instagram, se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Nosso intuito aqui é gerar um conteúdo que toca a vida das pessoas, que muda a vida das pessoas. Então, quanto mais pessoas ouvirem e aprender esse conteúdo aqui, você seja um disseminador de boas notícias. Exatamente. Tem um ditado que diz que fofoca corre igual rastro de pólvora, né? Mas vamos fazer o contrário, vamos disseminar boas notícias aí, né? Isso aí. E agora eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, no episódio 33. Eu já ia falar 33. 33? Cara, gringo é complicado, né? Graziele Ferreira, mais conhecido como Grazi, doutora Grazi, né? Médica pela Universidade Estadual de Maringá, formada na turma de 2013,
cirurgiã geral pela HU, UFMS, atualmente responsável pelo ambulatório de pequenas cirurgias da Prefeitura Municipal de Maracaju, consultório médico para atendimento médico, pequenas cirurgias, cirurgia geral e procedimentos estéticos, casada com o Roberto Neto. Seja muito bem-vindo ao episódio 33 do Café Brothers. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês. E gostei muito de ser convidada para esse momento. Faz tempo que a gente vem falando e agora deu certo. Que bom. Joia, estamos muito felizes também de estar de volta e, Grazi, vamos meter marcha. Como que surgiu ele? Lembrando que a segunda médica está aqui com a gente, né? A segunda médica que está aqui legal. com a gente, né? Faltando trazer um médico, né? Pois é. Não, beleza. Mas assim, conta pra gente um pouquinho como que surgiu esse desejo de você se tornar médica. É um chamado, um propósito que você tinha? Como que foi isso? Eu nunca tinha pensado. Eu não queria ser médica desde criança. Não, eu acho que um pouquinho da criação aqui em Maracaju, a gente tinha esse negócio, médico era só pessoas específicas, eu não tinha noção do potencial. Aí eu fui estudar em Campo Grande em 2005, né? 2005. E aí lá eu comecei a fazer alguns simulados na escola, eu estudava no Dom Bosco, na escola fazendo terceirão, e eu me dava bem assim, eu eu pensava em ir para a área da saúde, sempre gostei. Ia para nutrição, mais nesse sentido, aí minha mãe falou, você não quer fazer medicina? Falei, é possível? Possível fazer medicina? E aí, assim, eu fui para lá, minha irmã que morava lá, o meu cunhado, onde? lá em Campo Grande, lá em Campo Grande. Aí foi onde eu comecei a me interessar, a pensar na medicina mesmo. Aí eu me dava bem nos simulados, eu vi que poderia passar. E aí foi onde eu foquei nisso. E quando a gente pensa numa situação, aí eu estudei, eu tentei entender o que era medicina, eu falei assim, é isso mesmo que eu quero, vou encarar. Aí você tinha o quê, 16 anos, 17 anos? Terceirão, 15, né? 15 pra Aí 16. você decidiu, tomou decisão e desceu pro Paraná. Daí eu fiz um ano de cursinho, eu não passei no primeiro momento, terceirão e tal. Aí eu prestei só o UFMS, eu sabia que ia ser um pouco difícil. Aí eu fiz um ano de cursinho, fiquei bem próximo, mas ainda não tinha potencial para passar. Daí eu fui para Curitiba, fiz um ano de cursinho lá no Positivo da Batel. E aí foi onde, assim, foi muito importante esse um ano da minha vida, porque assim, até mesmo para me preparar para eu entrar numa faculdade de medicina, que eu acho que esse amadurecimento, às vezes entrar direto do terceirão, não julgo também, porque tem gente que tem um amadurecimento legal, tem vários colegas de turma que entraram direto do terceirão, mas foi muito importante para poder absorver um pouco melhor da faculdade. Aí eu fiz um ano de cursinho lá, daí eu passei nas universidades que eu queria, e aí eu fui para Maringá. Beleza. A faculdade de Maringá que você passou foi a mesma do Sérgio Moro? Estadual de Maringá, isso mesmo. Minha mãe também se formou lá. Sou apaixonado por Maringá e a UEM, amigos até hoje, vários. Adoro. Caramba. Lá. Legal. Então, daí você entrou, vamos acelerar um pouquinho, porque o conteúdo é bem técnico, vamos dizer assim. Uhum. Fez a faculdade, fala um pouquinho para nós que essa parte crítica aí da residência aí, porque eu sei que tem outros estudantes que nos assistem, né? E vão passar por esse período, né? Da residência, por exemplo, tem gente que está na residência, tem que, de alguma forma, gerar renda para se manter, estudar. É um período, assim, bem estressante, que eu não vivenciei isso, mas você vivenciou. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco desse lance aí da residência. Quando a gente termina a medicina, que são 6 anos, a gente vai para uma especialização, né? E aí você pode optar por uma pós-graduação ou por uma residência médica. No caso, eu fiz a residência médica de cirurgia geral, e aí já passei aqui na UFMS, que né, tem outra prova para você fazer para você poder entrar. E a residência é aquilo, assim, é você viver no hospital e viver a vida de um cirurgião, só que sem a responsabilidade do cirurgião, só que tomando todas as buchas de um cirurgião. Você fica, eu cheguei a contabilizar 107 mais 12, às vezes 120 horas no hospital. Durante uma semana? Em uma semana. Então, tá, mas isso aí é assim... aceitável? Lei trabalhista não existe. É normal. Normal? Normal. Pro residente? Não, residentes, principalmente cirurgia geral, clínica médica, neurocirurgia,
nos residentes, dessas residências, vamos dizer assim, as básicas, né? Porque daí você pode fazer uma cirurgia geral e ir para uma subespecialidade depois. Você pode fazer uma clínica médica que te dá a possibilidade de fazer uma segunda especialização. Vamos dizer, endocrinologia, você precisa fazer 2 anos de clínica médica. E é esse padrão, tipo assim, no mínimo 60 horas semanais, que é cerca de 7 horas por semana, por dia, trabalhando das 7 às 7, Mas nunca de segunda a sexta. Não, porque geralmente você tem que fazer plantão. Você E aí saía sempre igual dá o mais. Drácula depois do hospital. Ai, gente, a gente era um Ah. gremlin, assim, ó, não sabia Você- nem onde estava o carro. Você assim, onde eu tô? Luz. Verdade. Mas foi muito importante, isso foi muito aprendizado. É É um aprendizado mais intenso. rápido, assim, é um de hard, né? É intenso, são 2 anos na cirurgia geral. Hoje são 3, se não me engano, há 2 anos Bárbaro. atrás virou 3. Importantíssimo. E a residência, assim, eu acho que é muito interessante. Todo. Assim, não todo médico, mas assim, ao invés de você fazer, às vezes, uma pós, a residência ela te agrega muito, sabe? Mas foi ano muito hard. Eu lembro assim, tipo, alguém me falou sobre um ataque que teve, assim, antes desse negócio da Ucrânia. Eu falei assim, gente, não lembro. Tava na residência. Sabe? Tava Tipo na assim, residência. tava na residência. Mas é muito Existe bom. vida antes. E aí você- A sua vida é aquilo. E Né? você aprende até pra você se tornar um médico emergencista, às vezes. Você quer assim. absorver também. Você tudo. entuba, você passa dreno, você passa catéter central, nananana, então isso é muito legal. Mas hoje existem pós-graduações muito boas, dessas básicas não existem, mas pós-graduações muito boas que agregam do mesmo valor. Deixa eu te falar, e como é que você fez esse caminho de volta para nossa cidade aqui? Quando eu comecei a residência de cirurgia geral em Campo Grande, lá a prefeitura não paga muito bem. Então eu tinha que dar plantões todo sábado, ia ganhar, tipo, ganhava R$2.000 na residência, ia ganhar mais 1.000 e pouco, sabe? Falei, putz. Aí eu vim aqui para Maracaju, eu conheci o Dr. Tiago já. Murano? Isso. E aí eu falei assim, olha, quando eu me formei, estou disponível para o plantão, se vocês tiverem interesse, estou aqui. Vim, conversei, eu acho que era o Thiago e o Chaúde, nem lembro. E aí, em maio, me chamaram, primeiro plantão Não meu. lembro nada daquela época. Não lembro nada daquela época quase. Não lembro, não, com certeza. Me chamaram para dar um plantão domingo não, sábado da festa da linguiça. Eu e o Dr. Osvani. E pau, né? Tiro, grito, bolo frito, como diz aqui. Lógico. Mas logo, aí eu comecei a dar plantões. E na época o Dr. Maurílio era o prefeito. Um dos plantões eu atendi um funcionário da prefeitura que estava com uma hemorragia digestiva alta. E eu sempre fui muito acelerada. Eu lá acelerada, passa isso, passa sonda, não sei o quê. Vamos transferir e tal. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você é daqui? Eu falei assim, sou, nasci daqui em Maracaju. Aí ele falou, mas você tá fazendo residência? Eu falei, tô fazendo cirurgia geral. Isso era 2015. Quando você for? 2014. Quando você for? Eu falei, 2015 para 16. Então eu quero te contratar quando você formar. E aí eu fiquei dando plantão. Tinha semanas que eu vinha 4 vezes por... Tinha meses que eu vinha 4 vezes por mês fazer plantão de 24 horas aqui. E aí, assim, fazendo residência de cirurgia geral aqui, eu aprendi muito mesmo. E aí depois, em janeiro de 2016, ele já me chamou para atender aqui. Eu quero fazer uma outra pergunta para você, direcionando já nessa pegada acelerada aí. Tá, final de residência e tal, cara. Conta pra gente um pouquinho como que é a área de urgência, que é a área do faqueado, do acidentado, do motoqueiro. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Das áreas não tão muito boas, de violência, tal. Como que é... Você tá ali na linha de frente, vamos dizer assim. O médico tá ali na linha de frente. Porque provavelmente, em algum momento, chegam 2 pessoas esgualepadas. E aí você tem que ver qual que é o mais esgualepado para você atender. É mais ou menos isso que a gente tá falando? Como que é o meu primeiro... É que assim, aqui funcionava plantão de cirurgia geral de sobreaviso, mas eu dava plantão na frente. Então, às vezes... Eu era cirurgiã e plantonista. Já o meu primeiro plantão de cirurgia geral, uma sexta-feira santa, 2 irmãos brigaram em casa, um chegou com a faca no meio do peito. Nossa. Então é assim, um chegou assim e o outro tava com a faca no ombro. Nossa. Aí eu falei assim, cara, logo de cara assim, né, avaliamos.
Geralmente, o que acontece? Quando chega aqui em Maracaju a violência é bem grande. No meu primeiro ano eu sempre fui pé frio, tanto no plantão da cirurgia geral, quanto no plantão da clínica lá na frente, né? Então, sempre tinha baleado, sempre tinha esfaqueado no meu plantão, sempre tinha briga, sempre tinha queda de moto feia. Por isso que você disse que você é pé frio. Pé frio. As pessoas falam. Mas pra mim eu gostava, porque eu prefiro isso do que outros atendimentos. E aí, geralmente, quando chega, ou o policial ou o bombeiro traz, ele já traz meio que direcionado com os sinais vitais. Esse paciente aqui não tá muito bem, esse aqui não. Então, ele já vem meio direcionado. Já aconteceu de, assim, chegar 2 pacientes muito maus e tal, mas, assim, a gente avalia, tenta estabilizar cada um e direciona pro tratamento. Se vai pra cirurgia, se vai entubar, se vai pra ser transferido, mas é uma adrenalina muito boa. Boa quando tudo dá certo, né? Quando tudo vai bem e aí tem aquela pós-adrenalina, às vezes a gente fez de tudo pra salvar o paciente, aí vem aquela baixa astral, assim, depois que o paciente... E aí depois você vai vendo, realmente ele não ia sobreviver, não. Isso é bem complexo. A racionalidade começa baixa a adrenalina, você começa a pensar. Só que como nós somos meio treinados, eu acho que a medicina faz isso, a residência, é meio treinado você pensar rápido. Assim, chegou, tá em parada, você... Já chegou, assim, um paciente, um senhor que tava em parada cardíaca e tem um tipo de parada que a gente chama que é fibrilação ventricular, que você tem que chocar. Não é toda parada, aqueles que vocês veem no filme, que o paciente tá assim, e a pessoa vai lá, choca, tá errado. Eu fico arrasada, assim. Não é pra chocar, não pode, tá em AS. Então, assim, já chegou assim e era pai de um enfermeiro. Daí você fala assim, meu Deus, preciso reverter. Aí chocamos e tal. O paciente nunca teve uma parada, chegou parado, revertemos. Sabe aquela... Revertemos, paz. Paz no coração. É muito bom isso, gente. Vocês não têm noção quando você reverte uma parada cardíaca. Isso é muito legal. É assim, só quem faz, só quem vive uma parada com um trem desse, ver que jeitado que gosta é. Do que faz, triste. Né? Mas gosta do que faz e outra. Entra sabe de flow, né, Thiago? Isso aí, você entra num lugar que você... tá fazendo, passou 2 horas, você nem parece que passou 2 horas. Os plantões que são assim, você chega acabado no final, mas é muito legal. Nosso plantão de Réveillon, caos. Caos. Natal e Réveillon era um caos, eu sempre pegava, mas era legal. Como é que esse lance aí, por exemplo, você salvou a vida do pai, de um colega de trabalho ali? Essa sensação quando as pessoas vão te agradecer. Nossa, não tem acontece preço isso, pague. As pessoas vão lá e falam, doutora Graça, obrigado. Acontece, graças a Deus acontece assim. Eu falo assim, tem coisas que a medicina não te propicia, que é essa questão de agradecer pela vida. Você fala assim, cara, não dá pra explicar, quando a pessoa vem e é uma situação dessa, assim, e às vezes é uma coisa tão boba, por exemplo, você suturou o filho de um amigo seu e ficou bonitinho, o amigo seu vem te agradecer, sabe? É muito, muito gostoso, legal. Independente do que você fez. Assim. E as pessoas te encontram depois de muito tempo e ainda falam alguma coisa? Sim. Esse senhor que eu fiz reverti a parada cardíaca, ele tem... A gente acha que eu tive Covid, às vezes eu esqueço, mas capaz até hoje. E esses dias ele foi lá pra eu tirar um tumorzinho de pele lá no posto. Aí ele falou, você lembra de mim? Eu falei assim, gente, eu olhei. Na verdade, eu falei, eu lembro do senhor. Que eu atendi no senhor? Aí ele falou, eu sou pai do Renan. Contou. Eu falei, nossa, que legal. Daí eu fiquei faceira, que eu vi depois de, tipo assim, 6 anos, né? Faz 6 anos que eu tô aqui. Pô, que massa. E aí tem o outro lado da história também, né, cara? Porque, tipo assim, aí tem gente estressada. Uhum. Tem gente que mal-humorada. xinga o médico. Uhum. Tem gente que Acontece. fica lá, né? Fala um monte de baboseira lá. Precisa cara. mais de um psicólogo que de um médico, às vezes. Como que é esse lance? Por exemplo, a pessoa chega lá toda estressada. Fulano, você não me atende, não sei o quê. Aquela médica, desculpa, perdão a palavra, aquela médica babaca, não sabe nada. Tava operando cachorro, agora tá aqui. Não, esse tipo de coisa não acontece? Acontece. Eu, graças a Deus, não tenho... Teve uma experiência, mas o pai de uma criança estava embriagado. Aí ele chegou assim, porque eu queria pôr tinha fraturado clavícula, a gente põe um 8. Ele chegou, porque você quer, não vai pôr nada no meu filho. Aí... Você percebeu que ele tá embriagado? Sim. Só que nunca enfrenta o paciente. Eu acho que essa parte a gente tem que ter muita
psicologia, maturidade emocional. Mas você pode estar exausto. Às vezes você tá assim, mano, tem que fazer. Não vai fazer. Aí você respira, você sai da frente. Às vezes já aconteceu de eu ter que, assim, falar firme com o paciente, que, assim, falar assim, olha, senhora, não tem outra opção. E aí eu faço um drama. Daí eu falo assim, a senhora vai morrer. É assim que acalma louco e bravo, então eu falo, o negócio é o seguinte, você vai morrer. Você vai morrer. Nossa, cara. Olha, Isso que eu arrumei, troquei cadeira com ele. Você arrumou uma trepa comigo essa cadeira, Thiago. Meu Deus, olha aí, ainda bem que não deu pra médica. O cara quer ficar sambando em cima da cadeira, bicho. Aí não dá. Só foi acertar aqui já. agora vi que você é pé frio, né? Foi só falar das ameaças que o bicho já começou a ficar, ó. Mano, então é tipo assim, o cara tá bravo, tá estressado, fala, ó, não tenho o que fazer, ou esse aqui ou morrer, o que você prefere? Mas não é tão assim. Não é tão Xandó já assim. quer Mas ser uma opção B. situação que foi muito engraçada, que tinha um cara que era grande, Tamanho do neto, alto, assim, E aí ele tava com crise de vesícula, não, foi lá no postinho, fez o pré, não, assim, vixe, essa menina não vai dar conta de me operar, não. E ele me contou depois, assim. Aí cheguei lá no hospital, operei, eu acho que tinha uns 3 vesículas na época, assim. Operei, saiu. E assim, eu vou, converso, nós vamos fazer isso, tal hora. Aí saiu, dei alta pra ele lá do hospital, falei assim, olha, doutor, você vai me desculpar, viu, mas eu não botava fé que você ia dar conta de parar. Eu não, ele falou assim, sabe, já aconteceu disso, sabe, eu falei assim, eu tava com medo. Ele falou assim, deu tudo certo. E hoje ele me encontra e ele fala assim, você lembra que você operou minha vesícula? Eu olho o corte, fui eu mesmo. Que assim, olha, no início da minha carreira, eu ia, por exemplo, nisso que você tá falando, eu ia fazer a entrega de um equipamento novo na fazenda e tal, lá, por exemplo, uma colheitadeira. E eu não tinha experiência de como que ia funcionar a coisa ali, entendeu? Eu tinha conhecimento teórico. Aí eu cheguei na fazenda para entregar a máquina pro proprietário lá, o gerente, e aí eu falei, eu vou acompanhar o senhor. Ele falou, não, você pode operar a máquina aqui, você pode conduzir aqui e tal. Cara, eu tava de frente com quem ia receber, eu não sabia fazer aquilo, e eu não poderia demonstrar para ele que eu não sabia. Então, assim, você pensa, tipo assim, ali não tem ensaio, Tamioso. Você tem que entrar e resolver a parada, mano. E o cara não pode pensar que você não sabe. Você tem que porque fingir, naquele momento você é o especialista. Uhum. Então, e ele confia em você. Você fala assim, bicho, o que ele fez aqui, né? Só que na minha situação é uma máquina. Aquela máquina ela não tem vida. Ela não vai morrer, entendeu? Quem pode morrer naquele tempo, naquele momento, sou eu que posso morrer, né? Porque o cara pode ficar muito estressado comigo. Mas com você, no caso, ali, são vidas, né? Que tá na tua mão. Uhum. E que legal, cara. O cara fala assim, nossa, ela não vai conseguir. Você fez o trabalho massa demais. E a pessoa vem e te agradece depois. Nossa, foi muito... assim, é melhor às vezes que um elogio, assim, sabe? Assim, ele depois pôs fé, né, no meu trabalho. E provavelmente ele indicou. Ele falou, hoje eu indico todo mundo pra mim. Porque na realidade isso aí se torna superar as expectativas, né? Exatamente. Porque quando a pessoa olha e pensa assim, putz, não dá conta. E você dá conta, beleza. Vai dar mal, né? Agora se a pessoa olha pra você assim, assim, não vai dar bom, não. E depois você vai lá e faz mais do que bom, putz. Porque assim, geralmente, eu tô falando no meu caso que, bom, acho que só eu, Torado, que tem filho aqui, né? Mas a gente vai levar o filho da gente no médico e o médico já tem o cabelo branco, já é mais velhinho. Você fala, não, isso aí tá louco, isso aí já, cara, o cara tem experiência. Mas aí você chega no médico novo, mano, fala, não, mas esse cara tá mexendo com cadáver ontem aí, lá na faculdade, lá, tipo assim... O próximo cadáver sou eu. Você tá entendendo? Então, pra gente que é pai, pra gente que vai lá como paciente, não é maldade. Não, é super comum. Não é pra fazer piada. Entendeu? Não, mas eu ouço até... vou fazer 10 anos de formado ano que vem. Até hoje eu ouço assim, nossa, achei que era uma senhorinha. Eu falei, então tô bem, né? Pelo menos. Às vezes eu chego, nossa, doutora Grazi, achei que era uma senhorinha. Então, assim...
Claro, com o passar do tempo, né, você agrega o seu know-how, tem experiência, você vai, e as pessoas vão conhecendo, boca a boca vai passando também. Mas no início, você passar confiança e credibilidade... Muito difícil. É difícil. E segurança, eu acho que na medicina o mais importante é você passar segurança pro paciente. Tipo assim, eu vou tomar esse remédio, porque eu confiei no que ela falou, porque ela explicou, e enfim... fazer essa questão. É interessante que a gente passa 2 anos da faculdade, né, no internato. Então, é onde a gente adquire essa experiência, porque é você na cola do residente. Na minha faculdade, a gente tinha... Às vezes, o residente deixava o carimbo pra gente tocar o serviço, assim, sabe? Dependendo do que era o serviço. Assim, vai até onde você tem confiança. E aí, a gente já tocava o baile, já. E no médico velho não tem muito também o que não botar fé nos remédios, porque geralmente é de pirona e cataflana. Não muda, quando muda um outro... Pentamicina, né? Agora os mais novos querem mostrar serviço. Com certeza. Aí bota quente, né, velho? Medicamento moderno. Nessa pegada do Álvaro aí, que ele tá falando, acontece muito do cara, tipo assim, o cara chega lá e você é a médica, você entende do negócio e ele quer receitar um remédio pra ele? Sim, rapaz, chega com o Google, pronto. Chega com o Google. Tem uns professores lá. Eu já usei isso pra isso, não. Aí é a hora que a gente mostra o conhecimento. Fala assim, olha, né, eu entendo que talvez essa lesão fosse parecida, mas essa lesão aqui, tá um pouquinho diferente. Eu sei que pode ter melhorado com o seu de progenta lá, mas o senhor tem que ver, isso aqui é alto índice de, vamos dizer, um câncer de pele, se a gente não tratar agora. Não. Então, você tem que demonstrar o conhecimento e o que vai acontecer se a gente não tratar da maneira adequada. E aí é onde fala assim, não, você tá falando, é esse daí, eu acho que porque ele chega com a doença e já com o procedimento pronto, né? Doutora, faz isso aqui por mim, né? Muito antibiótico que ele quer tomar, geralmente, assim. Mas, assim, eu confio muito também nisso, porque é muito interessante. Tem gente que, por exemplo, tem infecção de garganta de repetição. Grazi, não adianta azitromicina pra mim. Ou, Grazi, já tomei amoxicilina, azitromicina... Aí eu falo assim, não, beleza. Então, assim, quando ele traz essa informação, por que eu vou prescrever de teimosia azitromicina pra ele voltar dali 3 dias com a garganta pior do que tava? Então, essa parte que o paciente traz é importantíssima. O cara tá te dando um feedback do que tá rolando, né? Tudo bem. Mas quando o cara chega e fala assim, doutor, eu tô com isso, você pode me receitar isso? Não, minha vizinha falou pra mim que eu tô com tal coisa. Não, deixa eu perguntar. Agora eu fiquei me perguntando aqui. É mais comum a pessoa chegar lá com um resfriado e achar que tá com câncer? Ou a pessoa tá com uma doença grave e achar que é uma doença simples? A primeira opção, com certeza. Chega lá, tá com um ralado no joelho e é câncer de pele. É câncer de pele, psoríase. Eu falo porque o Google é uma máquina, né, cara? O cara vai lá e coloca lá 3 sintomas, é câncer. Às vezes assim, é um linfonodo, principalmente de caroço, né? As pessoas têm um medo de caroço. Estão com caroço aqui, não, acho que eu tô com leucemia. Tipo assim, né? Vai lá, mas aí chega com essa informação. Aí até você acalmar, às vezes, o paciente, assim... Tem situações que eu vejo que o paciente, assim, às vezes vai além, é uma ansiedade. Acredita mesmo. E tem aquele medo da doença, que aí você manda investigar no sentido de um ultrassom. Acalmar a pessoa. Isso, faço muito isso. Às vezes, e realmente, porque muitas vezes a pessoa chega lá pra você e fala... não, eu tô com isso, eu acho que é câncer. Se você não tira da cabeça da pessoa que é câncer, você vai tratar e ela vai ter um câncer só porque ela acredita naquilo. E às vezes eu falo assim, nós vamos fazer tal exame por excesso de zelo. Eu falo assim, por excesso de zelo. Se a gente for pensar, não tem necessidade, mas pra gente ficar tranquilo, pra você ficar tranquilo. Exatamente. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu vejo que às vezes falta muito isso. Eu mesmo já passei por situações assim, onde eu tava extremamente preocupado. E o cara, dentro da experiência dele, dentro do contexto que ele vivia, ele via que não era uma coisa onde eu devia me preocupar. Mas ele achar que eu não devia me preocupar, não me despreocupava. Exatamente. Entendeu? Então é muito legal isso, cara. Às vezes a gente direciona o exame, não é às vezes tão necessário, mas acalma o paciente. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, é o seguinte, assim, pelo fato de você ser mulher, ser jovem e tal, como que é esse lance, assim, tipo, o homem, a mulher, você vai atender ali? Tem esse lance do preconceito, às vezes é uma doença mais íntima, uma doença nos órgãos íntimos da pessoa e tal. A pessoa fala assim, não, essa menina aqui, eu não quero essa menina, entendeu?
Acontece esse tipo de situação, Comigo... ou a pessoa confia, fala assim, não, eu tô com esse problema aqui, eu preciso de ajuda. É que eu acho que essa hora a gente tem que ser o mais técnico e prático possível. Eu acho que o fato de eu ser cirurgiã ajuda um pouco, assim, nessa parte de ser objetiva. Então, assim, eu, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, ou não fiquei sabendo. Mas, assim, aconteceu já de, tipo, o paciente chegar com abscesso na região perianal, e o abscesso é aquele tumorzinho que vai vazar pus, enfim. E eu falo assim, ele falou, então, não, falei assim. Aí eu começo a perguntar, é um abscesso? Ele falou, tá infecção. Eu falo assim, é um abscesso? É um nódulo que tem na região em volta do ânus? Não, vai conversando. E a pessoa vai se soltando. Então você vai meio que tentando desvendar o que ela quer falar. E ela já vai dar. Eu falei assim, vamos ver. Eu falei, será? Não, é rapidinho, você vai ver, é super tranquilo. Não. E quando legal. Você acelera e não dá tempo da pessoa sentir a vergonha, até eu lembro de um professor meu que falou assim, gente, esse tipo de exame é rápido, você não tem que ficar mexendo pra lá pra cá, a não ser que seja uma coisa mais específica. Tem que ficar mexendo, é rápido, tem que olhar, bateu, acabou. Ele falava assim. E nossa, hoje eu atendo vários homens nesse sentido, assim, legal. Porque é da minha área também, né, da pequena cirurgia, da proctologia, a gente acaba tendo que atender sim. Deve haver um preconceito sim, mas eu não passei por isso ainda. Então, quer falar alguma coisa aí agora? Porque a gente já tá quase indo pro intervalo. Mas já? Meia hora, né? Não tem nada pra perguntar, não. Por esse assunto, não. No próximo eu tenho. Dessa região do Essa aí, corta aí, vamos falar uma bobeira aí. Não, sabe por quê? É o seguinte, porque eu vi um podcast, o cara é um humorista, e aí ele chegou lá e tava com um problema no ânus, né? Ali, sei lá, se era hemorroide, não sei o que era. E aí, tipo assim, o cara foi com um médico, e o médico tava com 3 residentes. E aí, tipo assim, o cara novo, sei lá, 20 e poucos anos, e aí ele chegou lá e o médico tava com 3 residentes, e cada residente foi e fez o toque no cara, mano. O cara tava... Ou gosta. Não, aí o colega, assim, ele... Mas eu não sei se é real ou se é piada que o cara tava contando. Não, sabe por que é real? Minha mãe tava contando isso aí pra mim esses dias. Minha mãe, quando acho que foi me ter, eu acho que foi... Eu tava contando, de ter eu e minha irmã, não lembro disso, mas eu acho que foi... eu tava contando pra minha esposa, muito tranquilo e tal, não sei o quê. Aí minha esposa falou, nossa, eu tenho muita vergonha, porque o dia que eu tiver filho, não sei o quê, eu vou ter muita vergonha. Eu falei, eu quando fui ter, acho que foi em São José do Rio Preto. Minha mãe tava lá em trabalho de parto, né? Nos anos 70? Exato. Quando foi isso aí. Trabalho de parto, e aí tinha um médico, que era o médico dela, que o cara não tava lá no dia, e tinha outro médico. Só que esse outro médico tava acompanhado de uma equipe que tava fazendo excursão aquele dia ali, parece que tinha 16, cara. Caraca! 16. E minha mãe teve um trabalho de parto que demorou muito tempo. E aí ela falou assim que o cara... o médico chegou lá e falou assim, gente, essa é a melhor paciente pra gente aprender isso aqui. Porque ela vai passar por todas as fases por causa do tempo. E minha mãe disse que ficou lá e... De boa. Gente, hoje não faz mais isso, sabia? Hoje em dia não faz mais isso. Ela falou assim, filho, eu só queria uma coisa. Só queria que você saísse logo. Eu não queria mais. Não queria brigar, não queria xingar, não queria bater, não queria processar ninguém. Eu só queria que aquilo acabasse aí. Ela falou assim, no final das contas, eu ainda ajudei a faculdade. Com certeza, formou alguém, né? Então assim, formou alguns. Então, então isso aí é real, velho. Isso aí é real, só que igual a Graça falou, não se faz mais isso hoje, né? Não, não faz. Ainda mais toque. Não faz, dificilmente. É que assim, o que acontece? Às vezes é uma faculdade que tem 60 alunos e aí é limitado os pacientes. Onde eu formei, na verdade, a gente... vai lá você agora. Tipo assim, não aguentava mais, sabe? Nessa situação. Mas eu acho que acontece bem menos, principalmente no caso da mulher. E nessa situação, assim, também. Eles evitam, né? Até mesmo porque vai um residente doido lá... Residente não, vai um acadêmico doido lá, faz... Ainda não sabe. Vamos pro intervalo, então. Dando sequência aqui, é contigo aí, Lanza. Então vamos lá. Olha, Grazi, em primeiro lugar, eu vou te falar uma coisa. Você não tem estabelecimento para você ganhar mais dinheiro do que esse lugar aqui. Você tá. Porque o povo estragado e feio que precisa de conserto, moço. Caramba. Não, você viu, inclusive no off. Eu queria entender por que
essa humilhação gratuita? E você fica de boa aí que você, infelizmente, você é o único que não tem conserto aqui. Tipo assim, a esperança não existe pra você. Eu quero te dar essa informação. Então, mas uma masseter é importante. Às vezes, quando chega pra fazer uma masseter, a gente já vende outras coisitas. Então, se consertaram, você consertou. Não precisa ficar bravinho. Você sabe que é verdade. Então, o seguinte, se você quiser vender um peixe aqui, você já sai vendido. Mas eu quero saber, a maioria é homem aqui, então essa busca dos homens hoje, até porque antigamente era só mulher e tinha esse mistério, essa parada e tal, não sei o quê. Hoje em dia já não, sabe, desmistificação. Quando que aconteceu isso? Você acha que em que momento? Que parte, assim, mudou o jogo, tá indo, vamos supor, ia só a esposa, agora vai esposa e marido, ou... Eu acho, assim, que, na verdade, o Botox, antes, como a gente falou, assim, era muito esquisito, né? Todo mundo sabia quem fazia Botox. Como ele hoje preza pela naturalidade, pela manutenção de certos traços, pela manutenção da masculinidade, e hoje, quando começou a se aplicar só no feminino, quando a mulher buscou, as próprias empresas e os próprios injetores, buscou também o público masculino, por que não os homens também? E como a gente foi chegando com a ideia do suave, manter o traço, manter a naturalidade, manter o movimento, então os homens começaram a ficar menos assustados com os resultados e sem medo de perder a masculinidade, porque quando ele fazia um procedimento estético, ele tinha medo de perder essa virilidade e deixava de fazer, porque isso, aquilo, nananana. Então, isso do público tanto hétero quanto homossexual. Hoje eu atendo muitos homens, bastantes mesmo, e às vezes ele vai com a intenção de fazer um putrismo, que é aquela mordida, que dorme mordendo, que tem distonia oromandibular, ou tem cefaleia, ou tem tensão muscular na região cervical. E às vezes ele começa a perguntar, e é onde a gente demonstra que se você aplicar de maneira correta, o paciente vai manter a face, só que vai preservar um pouquinho a jovialidade. E essa questão do metrosexual está cada vez mais presente naturalmente. Eu acho que nos últimos 10 anos isso cresceu bastante, do homem se cuidar, não só no sentido de se cuidar esteticamente, mas fisicamente, qualidade de vida, longevidade. Por quê? Às vezes ele vai chegar com seus 50 anos, sua mulher tá lá impecável e ele vai começar a diminuir sua autoestima porque ele não tá se sentindo tão bem. Então eu acho que esse cuidado estético também vale para a autoestima masculina, que ajuda bastante em todos os sentidos, até mesmo para atingir uma meta de relacionamento, enfim, nesse sentido. Porque eu tenho ouvido bastante na internet hoje, inclusive eu vim com essa pergunta na cabeça porque eu ouço bastante, mas ao contrário do Neto, ele vai estuda. Eu não, eu ouço o negócio, não sei, e fico, o dia que alguém me falar, eu não sei. Esse negócio dessa harmonia facial, o que é isso aí? A harmonia facial... Eu tô vendo mais homem falando do que mulher. Tem alguma coisa a ver? Assim, é que às vezes é o que tá em alta, né? É porque a mulher já é uma rotina. Então, hoje o homem tá fazendo mais, principalmente pelos famosos tá fazendo, todo mundo... Esses influencers, eu vejo muitos influencers. Fiz e tal. Isso, o Bill do Big Brother. Sim. Todo mundo vem e fala assim, eu quero a cara do Bill. Eu falei assim, bom, calma, vamos lá, vamos os cantores, os artistas... Tudo tá fazendo. Alguns exagerados, né? Que a gente tanto que os cantores, que tá voltando, né? Como só temos cantores ruins hoje, que tá chegando na atualidade, os antigos estão voltando, mas os antigos estão voltando mais novo do que os mais novo que os novos. Você fala, mano, mas tá, uai. Harmonizado e hormonizado. Será que essas televisão 4K que tá fazendo isso aí? Mas não é essa harmonização. Não, é harmonização. E assim, dependendo do que o artista opta, realmente fica natural, mas fica jovem, fica de maneira natural. Por isso que eu acho que até os artistas homens estão indo para essa linha, porque hoje a gente tem um trabalho tão específico e tão técnico, que aí a pessoa vai falar, poxa, vai ficar bom mesmo. Então ela cria essa segurança e faz, porque antes eles ficavam com medo de ficar esquisito. Mas se vocês forem olhar, o Silvio Santos, desde muito antigamente, já tinha Botox. Se você fazer a avaliação, já fazia Botox. Mas assim, o que é a harmonização facial? Isso. A harmonização facial, o que acontece? Hoje a gente fala que virou carne de vaca, né? O nome virou uma coisa assim que...
em cada canto, vamos fazer a harmonização facial. Então, quando a gente tem na face, a gente tem as medidas, as simetrias, tem aqueles regra ouro, né? Regra padrão. Não é padrão, nem regra. Relação ouro. Então, são algumas regra medidas... de ouro é mastermind. Não, relação ouro. Que são algumas relações anatômicas que a gente vê que preza pela beleza. Então, o que é o belo? Isso vai desde antigamente, período da Grécia Antiga. E aí é onde a gente tenta pegar uma face que, eventualmente, por uma simetria ou por um dismorfismo ou pelo próprio processo de envelhecimento, você devolve a jovialidade. Botox, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, devolve a jovialidade de maneira suave e natural e as simetrias. Então, a gente faz certas medidas na face. Por exemplo, tem um tipo de medida que eu sempre gosto de fazer no consultório, que às vezes o paciente acha que a testa dele é grande. Aí você vai fazer as medidas, que são esse terço da testa, esse terço que vai da região da glabela até a região subnasal e aqui do mento. Então, esses 3 terços, teoricamente, tem que ser iguais. Então, assim, essas medidas, precisa ser milimetricamente igual? Não. Às vezes a gente vai ver o queixinho da paciente é pequeno. Ou tem uma queda nasal que está deixando essa parte mais alongada. Então, essas simetrias que a gente tenta deixar harmônico. Então, é aquilo, o que é o harmônico? Que agrada aos olhos. Sabe? Mas como hoje está muito falado, então assim, é deixar a face mais suave, com menos linhas fortes e deixar mais uma face descansada. Eu falo que a harmonização no final é uma face descansada, assim, que não sofreu tanto o processo de envelhecimento natural. Eu pensava assim que a harmonização facial era a face dividida ao meio, o lado esquerdo ele deveria ter as mesmas medidas que o lado direito. Pode ser isso, mas assim, eu, Grazi, não considero isso, porque assim, nenhuma face, se você colocar 2 faces, virar essa aqui pra cá, vai ficar extremamente esquisito. Então isso eu acho que não é harmônico, porque quando você vira uma face pra ter exatamente a mesma medida da outra face, fica feio mesmo. Fica feio mesmo quando você faz isso. E aí a gente tem os quintos da face, que aí são as divisões em 5, que a gente pega essa medida até aqui, na região da orelha, junto com essa, são 5 quintos iguais. E aí é onde você avalia toda dos terços e dos quintos verticais. Então aí você avalia nesse sentido, esse lado vai precisar um pouquinho mais de malar que esse, e assim por diante. Mas agora o nome, a harmonização, eu achei que a pessoa que inventou foi muito esperta. Muito inteligente. Porque o nome é muito legal, a harmonização facial. Você, tipo assim, o cara, sei lá, o cara pôs botox, às vezes fica meio assim. Mas quando parece que o cara fala, parece que é um negócio que é natural. Parece que é uma parada que, e outra, você não sabe o que a pessoa fez. Esse aí ficou mais ou menos assim, você toma anabolizante ou bomba? Não, eu faço reposição hormonal. Aí você usa botox? Não, faço harmonização facial. É um jeito bonito de fazer. Porque daí reposição hormonal, não, eu faço reposição hormonal. Eu não faço uso de esteroide. Eu acho bacana esses 2 pontos. Tanto existe o para estética, existe o para estética e existe também para saúde, que você falou, né? Tem algumas coisas que são... você tá falando botox, da mordida. Da cefaleia tensional. Isso tem para muita coisa. Tem pacientes que sofrem AVC e ficam com um lado que, ou paralisia de Bell, né, que é aquela paralisia que paralisa o nervo facial e um lado da face fica toda flácida, e aí fica espástica, que a gente chama, às vezes o músculo fica contraído, e aí também é usado nesse sentido. Esse da mordida que você falou, ele é bem comum? Muito, nossa. Não, pra dizer assim, 50% dos pacientes que às vezes vão fazer, a gente começa a conversar, e aí eu já virou o que é? Nervosismo da pessoa ficar com tensional, muito travado? Tensional. Fica com a mandíbula travada. Exatamente. Às vezes acorda com dor de cabeça, às vezes acorda com dor, ou começa a ter problemas de ATM, da articulação temporomandibular, e por conta que o músculo está extremamente forte. Tem gente que chega a ter isso aqui projetado assim, vindo para fora a musculatura de tão forte que ela ou fica mordendo a noite inteira, ou faz o trismo, sabe? E aí tem essa situação e tem para hiperidose, que é para o suor excessivo, né? Que isso é muito comum também no consultório. Grazi, faz uma pergunta. Qual a diferença do Botox e do ácido hialurônico? O Botox, ele é a toxina botulínica, né? Então é uma toxina que ela não vai dar um volume
ela não vai ter um efeito de projeção, de nada. Ela vai fazer um relaxamento da musculatura. Então, nós temos 3 pontos da musculatura, que é o ponto de contração, de tônus normal e do relaxado. Geralmente, a nossa face fica do tônus normal. Eu sempre uso o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que fica extremamente assim. Eu tô dormindo, eu tô assim, concentrada, estudando, eu tô assim, tô trabalhando, tô assim. Então, meu tônus normal, às vezes era um tônus mais contraído. Então, quando a gente faz a toxina, ele relaxa. Isso é toxina. Ela vai ser absorvida pela célula, logo que a gente aplica, ela some. O ácido hialurônico, que é como se fosse um gel de ácido hialurônico que a gente produz, ele retém água, então ele vai ter um efeito de repor certa quantidade de gordura, osso ou até musculatura. No caso. Exato. E vai ter um efeito de projeção, de preencher, de enchimento. Então, depende do caso, a gente indica para determinadas situações. Por exemplo, um paciente que foi lá, fez botox, não conseguiu relaxar suficientemente e a pele dobrou aqui. Então, a gente vem, às vezes, com o ácido, como se fosse projetar aquela região para diminuir esse vínculo ali da região, sabe? E aí, o ácido hialurônico, ele é vendido em diversas densidades. Então, tem desde o mais fino até o mais denso. Mais denso, geralmente, para repor osso, gordura mais profunda, e os mais finos para mais próximos à pele, geralmente. O ácido hialurônico, eu consigo fazer aplicação em articulações, por exemplo, assim? Sim. O ácido hialurônico, ele tem que foge da minha área, vai para a área do ortopedista, como ele é um gel e ele chega na densidade de cartilagem e também dos discos por exemplo, dos meniscos. Então, às vezes você perdeu por um trauma, ou por uma tração, por um mau uso, por uma artrose, você pode repor nessas regiões e dar um efeito bem interessante para dor, até para voltar à mobilidade e tudo mais. Porque até uma época eu tomei o ácido hialurônico em cápsula, né? Justamente para ver se voltasse a diminuir as dores, alguma coisa assim, que desse mais, né? Exatamente. Mais nas articulações. Ele acaba sendo um peptídeo, né? Então o ácido hialurônico ele acaba virando um precursor de produção de ácido hialurônico, que ele retém água. Então as articulações, eventualmente, quando são desidratadas, quando você toma o ácido hialurônico, claro, ela vai chegar em todo o seu corpo, desde pele até nos seus órgãos, vai chegar na articulação e vai estimular a hidratação daquela articulação. Então, é por isso que ele é interessante. Ele é uma partícula que ele tende a reter água. Por isso que ele melhora a qualidade da pele também, quando a gente faz na região facial, enfim, pescoço e tudo mais. Aí mais uma pergunta para encerrar esse assunto, eu acho. Uhum. O comprimido, a cápsula, tem baixa absorção, na verdade, do ácido, né? Uhum. Quando você injeta o próprio ácido, essa absorção é bem maior? Na verdade, assim, quando você toma o comprimido, para você atingir a quantidade, por exemplo, para você atingir comparativamente com a seringa que foi aplicada diretamente na articulação, porque quando a gente aplica o ácido hialurônico, a gente vai diretamente na articulação, a gente não, porque são os outros colegas especialistas dessa área que fazem, vai diretamente na articulação e repõe lá. Então, lá ela já vai reter água. Quando você toma, aquilo vai ser distribuído no seu corpo inteiro. Então, você vai ter que tomar muito e, sinceramente, não vai chegar do que é aplicado. Dificilmente. Ainda mais que as pessoas são imediatistas, né? Acho que você chega lá já quer... Sim, não 3 dias tomando, já e assim, eu sou muito assim, então não adianta tomar? Eu acho que algum benefício traz sim, sabe? Algum benefício não vai te fazer mal, mas não é aquela coisa imediata, e a longo prazo, em relação à aplicação, tem um benefício bem reduzido, mas tem. Pode falar. Qual que é a porcentagem, assim, para o pessoal entender se é legal mesmo, um negócio bacana, se é bom, a porcentagem das pessoas que fazem a primeira vez o procedimento e não voltam? Sabe que eu não tenho essa perspectiva. Não, assim, que você imagina ser aqui 10%, 20%, 5%? De não voltar nunca mais a fazer nada? Não, fiz o procedimento e com um determinado profissional. Acho que não, tipo assim, fiz o procedimento, mas acho que não mudou, não, uma coisa assim. É muito pouco, né? É pouco. É pouco. Geralmente querem mais. E assim, né, quando... É igual tatuagem. Perde o medo da primeira, né? Exatamente. E assim, é aquela questão do que você oferece, alinhar a expectativa do seu paciente. Quando você dá uma expectativa e frustra, é a possibilidade de você, eu fiz isso, não adiantou. Tipo, por exemplo, a estimulação de colágeno, que é uma coisa a longo prazo, as pessoas às vezes demoram para ver.
Mas quando você mostra, às vezes, a foto do antes e depois, ou um teste que eu falo que é o teste da prega, realmente. Então, é muito importante a foto do antes e depois, é muito importante alinhar a expectativa do paciente para isso não acontecer. Mas é muito difícil ela não gostar. Muito difícil mesmo, quando tem uma técnica adequada. Já aconteceu de colegas, de pessoas conhecidas fazerem um botox e aí ficar com a sobrancelha, uma sobrancelha extremamente arqueada, a pessoa criar um trauma e falou, nunca mais vou fazer. A sobrancelha da Nike. A sobrancelha da Nike. Da Guerra das Estrelas, do Spock. Da Guerra das Estrelas. Do Spock, né? Porque eu tô falando disso é que eu cheguei uma vez na escola da minha filha pra buscar ela, e aí acho que a menina fez uma sei lá, micropigmentação, e a mulher arqueou demais, mano, a sobrancelha dela. E tipo assim, eu cheguei pra pegar a minha menina, problema pra gente. Mas eu achei que ela tava preocupada, parecia que ela tava o tempo todo em alerta, assim, tá ligado? Assim. Só que eu olhava assim, a testa dela não tava arqueada. Só a sobrancelha, ela tava séria, mas a sobrancelha tava pra cima. Essas situações, assim, claro, hoje em Maracaju a gente tem excelentes profissionais dessa área da micro, mas o paciente quando chega e fala da micro, fala assim, faz o botox primeiro e depois faz a micro, porque às vezes a tendência é arquear um pouquinho na micro e aí depois no botox a gente tende a abrir um pouquinho o olhar e às vezes fica muito arqueado. Então, assim, primeiro faz o botox, depois você faz a micro. Deixa eu te perguntar, se você olhando hoje, porque você claro, profissional, é bem técnica, você olha para uma pessoa, você sabe se ela fez a harmonização? Sim. Você sabe? Sim. Você sabe se ela fez a aplicação Botox? Então... Depende, se tá vencido não, né? Mas assim, se tá em dia, sim. Sim, é possível. De nós 4 aqui, se você olhar aqui, você sabe quem fez? É que eu não fico olhando, né? Às vezes, né? Depende do cara. Mas você já chega, você já fica observando. Quando eu tô conversando com o paciente, eu não, mas com o paciente não, na rua, você chega, tipo assim, chega a passar uma compra no caixa, você... porque... O maluco do Botox. Você fala... Depende do dia, né? Se eu tô meio concentrada, até que assim, a gente percebe, tem Botox. Você falou um negócio interessante. Validade. O que é a validade? Vencido, né? Que eu falei assim. Isso, vencido, perdão. O que acontece? A toxina, assim como o ácido hialurônico e assim o bioestimulador de colágeno, eles têm um prazo. Então, o nosso organismo, a gente está o tempo todo produzindo células e renovando células. E a toxina, ela fica ativa por um determinado tempo dentro da célula muscular. Então, ela depende do paciente. Por exemplo, se é um paciente que faz academia, faz tipo de cardio todos os dias, ou faz exercícios de alta intensidade, eles tendem a ter uma regeneração celular muscular muito mais rápida. Então, a durabilidade dele diminui. O paciente que fuma, às vezes é um paciente que a célula envelhece um pouquinho mais rápido e aí você tem que fazer a troca. Então, também perde-se mais rápido. E quando o paciente movimenta inconscientemente mesmo, também perde um pouquinho mais rápido. Antigamente, os botox, as toxinas, como eram mais concentradas, ficavam aquele aspecto mais travado, que a gente fala, né? Totalmente relaxado, esquisito. Isso antigamente. Durava mais. Hoje ela dura um pouquinho menos, mas eu gosto de chamar a toxina dinâmica, ou seja, você consegue ter um movimento mais suave. Então, ela tende a durar em torno de 6 a 7 meses, 4 meses. No homem dura bem menos. Então, é muito relativo, assim. Então, o paciente que ele tem um estilo de vida tartaruga, ele vai durar mais, então? Vai, infelizmente. Mas não recomendo. Melhor gastar mais com Botox. E é muito de organismo, viu? Tem pacientes que a taxa metabólica dela é gigante, ela não faz uma atividade física, mas tem uma taxa metabólica gigante e ela metaboliza mais rápido mesmo. Tanto assim quanto o ácido, né? O ácido hialurônico. Cara, mas essa parada estética que vem se sobressaindo muito, eu acho que também tem essa coisa, Deus tem muita culpa nesse negócio também, cara. Porque, cara, se você acha que você vai viver pouco e você não tem propósito, você não tem nada, você não tá nem aí. Você não quer ir pra academia, com o cabelo não tá nem aí, você não tá nem aí pra nada. Agora, bicho, quando a gente entende que Deus colocou a eternidade dentro da gente, parece que a gente quer viver pra sempre, quer viver até o 100 anos e quer viver bem, cara. Quer viver bem. Isso que é muito porque importante. Senão você tem cara, nem sei se eu vou durar, e se eu durar também de qualquer jeito. Então, eu acho que um pouco também de ser esse estímulo de dentro pra fora também, né? Isso eu falo que é energia, é bem-estar, é autoestima, isso vai muito além da parte mental. Até que
até na a parte estética, você tem que avaliar o paciente muito cautelosamente, porque às vezes você vai fazer uma indicação de um procedimento dele, que ele não tá bem consigo mesmo, e você vê que vai muito além daquela queixa estética. Então, eu acho que essa avaliação é muito importante, porque o que a gente busca na medicina? É a satisfação do paciente e o paciente estar bem, né? Independente de cura, o paciente estar bem. E quando a gente não faz essa avaliação, às vezes a gente vai lá, aplica na pessoa, a pessoa vai continuar frustrada. Ela vai procurar outro defeito, e vai procurar outro defeito. Então, às vezes você tem que tratar a paciente de dentro para fora para você fazer aquele... uma parte psicológica. Muito. Na parte estética, muito. Não só na parte de injetores, na toxina, no preenchedor, mas na parte da cirurgia plástica também, de maneira geral. E isso ajuda muito, eu sempre falo aí, quando o paciente está pronto, tudo dá certo. O preenchimento dá certo, não fica... Tudo dá certo, se encaixa. Agora, se o paciente não está pronto ou ele ainda não sabe o que ele quer, aí é mais difícil o tratamento dar certo. Principalmente, eu lembro muito disso na parte de cirurgia. Quando o paciente estava pronto e ele aceitava, fluía. As coisas fluem. Então, é muito de dentro para fora, sabe? A estética a gente tem que ser muito cauteloso. Porque por mais que hoje é muito comum as clínicas de harmonização e tal, mas ao mesmo tempo que você pode trazer o benefício para o paciente da parte de autoestima, você pode virar uma chave ali e aí ele ir só ladeira abaixo. A vida do cara. Eu quero fazer uma comparação esdrúxula, na verdade. Não adianta nada você se cuidar da lataria e você não deixar de cuidar do motor, da suspensão. Exatamente. Porque é o principal, né? Exatamente. Lógico, tem a questão da autoestima e tudo mais, que isso aí é evidente e vai ser cada vez maior essa questão da estética. Não tem volta isso aí. Não, isso não tem volta. Isso é igual a Seu internet. mercado é gigantesco, isso aí daqui 50 anos, 100 anos vai ter. Não, e é coisa nova o tempo todo. Eu falo assim, que a gente fez uma toxina aqui, dali a pouco chega uma toxina ali, chega um ácido assim, chega outro ácido. Os estimuladores de colágeno, que hoje é o ápice do mercado, assim como os fios de PDO, toda hora tá chegando coisa nova, então a gente tem, né, nós profissionais temos que nos atualizar, porque tá tudo na mão do paciente, ele chega já perguntando, meu Deus, não deu nem tempo ainda, mas assim, é uma coisa que não vai parar. O que são os fios de PDO para o pessoal saber? Os fios de PDO, então assim, que nem eu comentei do enchimento e tal, chega um momento que a queda facial por ligamentos, nós temos ligamentos, músculos, que a gente não consegue devolver. E hoje, um chinês, um coreano, foi usar um fio para suturar, que é o de polioxodona, e ele percebeu que esse fio estimulava colágeno, onde esse fio ficou na paciente, que é um fio absorvível, que é um fio que a gente usa na cirurgia geral, geralmente para fechamento de cavidade, ou seja, fechamento de abdômen, que às vezes é um abdômen difícil de fechar. É um fio extremamente denso, durável, ele tem durabilidade de cerca de 6 meses dentro da cavidade, então para nós é bom e absorvível. Então a gente sabe que ele vai ser absorvido pelo organismo depois de um certo tempo. E esse fio desse material foi visto que ele estimula colágeno por onde ele passa. Os fios que colocam aqui e puxa ele para trás? Exatamente, e existem diversos tipos de fio. Então assim, tem o fio liso, que ele é exclusivamente para estimular colágeno. Geralmente a gente coloca em pálpebra, porque pálpebra é uma região que às vezes você pode tratar a olheira, mas você não perde a flacidez, não corrige a flacidez. E é um ou outro tratamento hoje que a gente tem para flacidez de pálpebra. E aí a gente insere o fio, que ele no primeiro momento ele vai atingir como se fosse uma malha de ferro embaixo daquele tecido, então ele vai fazer uma sustentação daquele tecido durante 6 meses, e ele vai, enquanto ele está no organismo fazendo uma reação inflamatória, uma fibrose e posteriormente colágeno. Então, os fios lisos para estimulação de colágeno e os de tração, que é esse que você falou, que os de tração eles têm uma forma como se fosse, eu gosto de comparar aqui no estado com o espinho de coco. Eles não falam que o espinho de coco só entra e não sai, e quando você sai ele puxa. Então ele tem algumas espículas, diversos tipos, são cerca de 3 a 4 tipos de espículas, que quando você insere eles geralmente nessa região para fazer o efeito lifting, que a gente chama, que é de para cima e para trás. Lifting facial. Exatamente. Então você faz isso e faz uma ancoragem e traciona. Então ele vai ser tracionado e levanta a face.
Aí tem todos os cuidados, tem tudo isso, inserção, porque é muito comum o paciente às vezes não seguir as orientações do pós e às vezes começar a extruir. Não sei se vocês já ouviram falar de fios que saem, e da recepção do organismo do paciente. Então, da rejeição. Isso, dá muito comum. Tem que tirar. O cara estudou, hein? Não, o cara estudou. Não, tem que tirar. Ela tá falando sabe onde que eu aprendi isso aí? Vocês ficam me tirando? Não, ninguém tirou. Calma, irmão, ninguém tirou você não, velho. Você tá que eu aprendi no TikTok, você fica falando que eu fico fazendo dancinha no TikTok. Eu falei pra ele, mano, tem muita informação boa lá, mano. Não tem como defender, né? Entendeu? Não, mas eu vi isso aí, tipo, a pessoa, sei lá, tá numa festa lá e não toma os cuidados, mano, sai fora o fio, cara. Sai, porque assim, ele é um fio que você tem que posicionar num lugar estruturado, então gordura ele não ancora, porque gordura é molinha, né? Aí, tipo assim, a pessoa faz um procedimento, ele vai andar a cavalo. Vai fazer crossfit, né? O fio dura 6 meses, o fio. Ou o colágeno? Não, o fio. O fio dentro do organismo. O colágeno dura de 90 a 180. Ele dura quanto tempo? Depois que o fio se desintegra, ele fica estimulando até... Ele fica ali, aquele colágeno que foi produzido. Então, tudo que nós produzimos, o organismo uma hora absorve, uma hora metaboliza. Então, em torno de 1 ano. Doutor, vamos falar de valores aí, então, pra galera ver. A partir de quanto esse procedimento do fio? Do fio, por exemplo, de óleos, que vai em torno... Ultrassonado? Não, o de estimulação de colágeno... o liso. Pra face. Eu geralmente não coloco menos de 2 fios por lado. Então, também acho que se colocar um não vai ter efeito. Então, 2 fios por lado, ele fica em torno de R$1.200 a R$2.000. Total. Não cada fio. Total. Eu tô achando que é uns 10 mil isso aí. Não. 10 mil, sinceramente, vai ser os fios que a gente vai colocar naquela paciente que tem naquele paciente que tem uma flacidez de cervical, aquele pescoço caidinho e tal, que aí você tem que colocar cerca de 60 fios. O que você tá rindo? Pescoço caído, mano. Nunca escutei essa expressão. Flacidez da pele do pescoço. Você sabe que o Xandó, ele tá te perguntando tudo isso, porque depois, com certeza, vai rolar uma consulta. Vai rolar. Não, na verdade já tá rolando, você não tá nem percebendo. Com certeza vai rolar uma compra. Estamos aqui pra isso. Você tá ligado que, tipo assim, o que a gente sempre preza aqui no café, a gente aprende mais que muito. E é uma troca de informação, poxa. A gente tá aprendendo demais. Eles estão tirando sal, mas eu acredito... Quebrar as crenças, que todo mundo acha que é um absurdo de caro, tudo. E não, assim, eu tô impressionado. Eu achei que era muito caro. Eu prezo por um trabalho gradual. No meu consultório, dificilmente o paciente vai sair com 10 seringas no rosto. Que não dá efeito. Eu faço um trabalho todo gradual para o paciente entender o que está acontecendo, sabe? Tipo, entender o processo. O processo, exatamente, que eu acho que é um dos mais importantes. Você já deixa claro que, tipo assim, olha, você tá vindo aqui, mas não tem milagre. Eu deixo... o milagre não existe eu tipo mesmo, pessoa, é só Deus, eu falo assim. Tipo assim, a pessoa muito feia mesmo, vai lá, assim, tem... Cara, ele tá... Agora ele tá se consultando. Esse é o momento. Vende seu peixe. Vende que agora é a hora. Depende da definição. Porque se eu tenho um amigo... um primo do tio. Eu tenho um amigo... Irmão do meu vizinho. Brincadeiras à parte, eu queria perguntar uma coisa mais, assim, da Grazi. Tô te conhecendo agora, que tal, primeira vez, e eu tô, assim, procurando entender, cara, como que você consegue organizar a tua rotina, tudo. Eu já disse, a gente já conversou aqui no off aqui, né, que você casou tem pouco tempo, né? E eu, Álvaro, a gente tem rotina de pessoas casadas, a gente sabe que o casamento, ele demanda de tempo, né? Pra você ter uma qualidade de vida com o seu cônjuge. Isso é normal, né? E ninguém, pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, no entendimento que a gente tem nessa fé cristã, ninguém casa pensando em separar. Mas como é que você consegue, cara? Tudo eu faço bastante coisa. O Álvaro faz mais que eu. Mas... como é que você consegue organizar essa rotina tua de paciente e tal? Porque não é só lá no consultório. Quando dá problema, as pessoas te ligam também. Médico é médico em qualquer lugar, né? Médico é médico em qualquer lugar. Tem como você desligar no... Então, assim, como é que você consegue dar atenção no seu casamento, pra família, paciente? É porque agora o Xandó tá falando da Grazi / casada agora, né? Grazi
mais, né? Vamos dizer assim. Eu até falo, eu saí do hospital por um período, até porque minha vida estava assim, eu vivia para trabalhar, eu não trabalhava para viver. E aí foi onde eu tomei uma decisão que foi muito difícil para mim na época. E eu comecei a namorar o Neto, conheci ele, comecei a conversar com ele depois que eu saí do hospital. Parece que foi providencial. Por quê? Se eu tivesse conhecido antes, aquela saidinha pra se conhecer, pra tomar um chopp, não rolaria. A não ser que ele estivesse doente, alguma coisa, e fosse pro hospital. Exatamente. Tem que ser mais ou menos assim. Podia pra tomar um chopp, não, mas pra tomar um soro dava. Pode ser, real, um sorinho dava. E aí nós começamos a namorar, eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito assim com o meu trabalho. E eu acho que assim, ele foi entendendo a minha rotina e eu fui entendendo a rotina dele. Só que eu sempre falo, casamento, não sei se vocês são... ambos cedem. Então assim, quando a gente tem o entendimento que você quer se relacionar com alguma pessoa, você quer ter um futuro ali... Então, no casamento, o que aconteceu? Eu já diminui minha carga horária do consultório. Porque eu sabia que eu gostaria de sentar junto para almoçar com qualidade. E aí, no almoço com qualidade, eventualmente eu estava lá respondendo paciente. Eu já evito ficar no celular enquanto estou almoçando com ele. Então, que bom que você falou evito, porque se você falasse não, eu ia falar, putz, eu tô enroscado, porque eu ainda de vez em quando, eu evito também, mas de vez em quando... Não, às vezes acontece um paciente que, fez tal coisa, isso, os pacientes são sempre pacientes. Não que eu não priorize meu trabalho, mas eu tenho que priorizar as duas coisas hoje. Então, eu acho que a base do que faz dar certo é a conversa. Basicamente a conversa. Eu sou uma pessoa que eu às vezes chego em casa e ainda quero ficar estudando ou vendo a questão de um paciente ou fazendo coisas que é fora do consultório, que é fora do casamento, coisas minhas. Então, eu acho que impor limites, reconhecer limites, né? Então, legal, hein, cara? Isso eu acho que isso é importante. E, como diz, a gente casa sabendo. Se ele escolheu casar comigo, ele sabia que eu era médica, sabia como eu era com os meus pacientes, com o cuidado com os meus pacientes. E eu sabia como era, né? Como é o Neto que trabalha na safra, que ele vai chegar às 8 horas da noite e tudo mais. Então, assim, a gente casa sabendo, claro que vai chegar a hora no casamento que a gente fala assim, não era assim antes. Não, eu sabia, mas na hora que chegou na hora parece que é diferente. Exatamente, mas assim, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Eu sou uma pessoa que sou muito a favor da família. Então, quando eu decidi criar uma família, eu sabia que algumas coisas do meu trabalho eu deveria abrir mão. Então, esse ano mesmo, eu tenho o meu grupo de faculdade que somos em 7 meninas, que a gente se encontra anualmente, 2 delas estão tendo filho, inclusive. Eu casei, então falta 1 ou 2 para casar, assim, tá todo mundo assim nessa mesma vibe. E a gente fez uma promessa no 7 de ano novo, que nós vamos ter um hobby. Olha só, parece uma coisa tão simples assim, nós vamos ter um hobby. O que é um hobby? Fazer alguma coisa durante a semana que não seja da medicina, que não seja do casamento, mas que nos agrade. Mas não pode ser... Não pode. Então, tirar 1 ou 2 horas. Às vezes, até em horário comercial, que é extremamente difícil. Quando eu fico, às vezes, livre das 4 da tarde, eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu tenho essa sensação também. É horrível. Faz tempo que eu não tenho. Não, aconteceu hoje. Acontece. Eu fui até treinar com o Thiago, porque deu essa casa aí de dar uma janela. E isso é bom. E aí a gente tem que aprender a aproveitar o ócio, porque a gente quer, quando tá parado, quer tá fazendo toda hora uma coisa. E até mesmo no casamento, às vezes você não tá fazendo nada, não tá indo com a amiga, não tá vendo filme, às vezes você tem que aprender a aproveitar essas aquele ócio. Essas amigas suas, tem 2 que é solteira? Eu tenho umas indicações pra elas também. Todos casados. Todos casados? 2 estão, assim, não casaram efetivamente, mas tá morando junto. Uma se mudou pra Salvador. É só fazer uma indicação só. Perdeu a chance, porque ele ia me mandar pra você, pra dar uma recalchutada aqui. E arrumar a carcaça primeiro pra depois vazar. E a classe médica, infelizmente, assim, a gente tava conversando. Parece que nós fomos criados, vamos dizer assim, em modo robô mesmo, durante a faculdade, a residência, que é só trabalho. Só trabalho. E parece que quando a gente não tá fazendo trabalho... Eu já cheguei, às vezes, na minha mãe lá às 5 da tarde, que eu priorizei que até 5 da tarde aí eu vou pra academia, eu vou fazer minha unha, me priorizei nesse sentido. As pessoas falam, mas você já tá tola.
Antigamente era uma desavença, eu ficava chateadíssima, porque eu saía só 7 horas, 8 horas no consultório. E eu falei assim, mas eu trabalhei o dia todo. E tá tudo bem, né? Aquela vez, está tudo bem. Mas é o sistema, né? É o sistema. Às vezes a pessoa acha que tá à toa, mas não, às vezes não é. E porque tem aquele estigma que o médico tem que trabalhar. Hoje eu priorizei tanto minha qualidade de vida, às vezes até me sinto mal, assim, porque antes eu era tão workaholic, e agora, assim, eu priorizei tanto minha qualidade de vida que eu tenho meus horários, tipo, eu posso almoçar 11 horas da manhã se eu quiser. Isso gente, não tem maravilhoso, não. Legal. Grazi, inclusive, eu queria falar sobre por que você chegou nesse... Porque você não foi ontem que você decidiu, não, eu vou priorizar minha saúde, minha vida. Por que você chegou nesse... Eu ainda estou fazendo isso. Não tem como você mudar do dia pra noite, né? Porque você é uma vida toda... Ainda mais com a faculdade de medicina e com a medicina e com todos os médicos em volta, todos os enfermeiros, todo mundo só pensa nisso, né? Só pensa dessa forma. Você entra naquele modo, né? Agora, pra você sair desse modo também deve ser muito difícil. É muito difícil. Eu reconheci o burnout em 2017, que a gente estava reformando o consultório pra gente entrar, eu e o Dr. Chaude. Eu tinha o consultório, que eu já atendia o Dr. Maurílio, logo me chamou para atender no dele. Eu tinha o consultório, eu tinha ambulatório de pequenas cirurgias 2 vezes na semana. Tinha ambulatório de cirurgia geral, que era para pegar pacientes para eu operar. Fazia sobreaviso durante 15 dias no mês. Nos outros 2 domingos do mês eu fazia plantão 24 horas. Eu operava 2 vezes na semana, cerca de 3 a 4 cirurgias à tarde, fora cirurgias depois dos períodos de trabalho, que era um apêndice, às vezes um baleado, uma vesícula de emergência. E aquilo que eu falei. E aí eu pegava, ganhava muito bem, naquela loucura, né? Tipo assim, me ligavam de madrugada, Grazi, uma vaga zero. Vaga zero é quando tem um paciente grave que vai ser transferido para outra cidade. Eu dormia, meu celular vibrava, eu já acordava. E aí chegava sexta-feira, eu chorava de cansado. Você não falava não pra ninguém? Não. Poxa, não conseguia falar não. Sério. E aí eu chorava de cansado. Coisa. Aí assim, eu estressada, aí começou a cair a qualidade do meu atendimento com o paciente e isso me deixava mais mal. Quando eu ia olhar uma úlcera, que era uma coisa simples de um paciente que tá... eu choro de lembrar. E aí eu chorava. E aí eu falei assim, gente, não tá certo, porque tá tudo bem na minha vida, eu tô ganhando bem, tá legal aqui no hospital, nananana. E aí quando eu fui pedir pra sair do hospital do plantão de domingo, que era um domingo que eu gostaria de ficar mais com a minha família, não. Ou é 8 ou 80. Aí aquilo, e aí eu sou 8 ou 80, sou meio intensa também. Aí eu pensei, eu trabalhei em cima disso, aí minha irmã me mandou uma reportagem. Olha só, eu sou médica, tá certo? Minha irmã é irmã, né? E a minha irmã é farmacêutica, falou, olha, Graça, acho que você tá com burnout, não, procura ajuda. Aí, o que eu fiz? Me automediquei, né? Sou médica? Eu sou médica, eu me automediquei. Eu conheço uma médica, sou eu. Aí eu me mediquei, fiquei bem por um período e foi o tempo que eu precisei para sedimentar o que eu quero da minha vida. Porque o que acontecia? Eu me dedicava tanto àquela situação... Explica pro pessoal o que é o burnout, para o pessoal entender bem. Burnout é síndrome da exaustão física e mental. É quando você começa a trabalhar no seu trabalho, você ama o que você faz, você tem certeza, só que você não consegue conciliar outras partes da roda da sua vida. Quem fez Mastermind lembra? Então, assim, seu lazer, a sua própria saúde, você não consegue nem priorizar a sua própria saúde em prol ao seu trabalho, a sua família, a sua vida social, o seu lazer, até mesmo administrar o seu dinheiro. Então, até eu ganhava muito bem e eu pegava um final de semana, viajava para São Paulo, viajava para o Rio, viajava e eu gastava e eu nem sabia para onde que foi meu dinheiro. Então, hoje eu falo que aquele momento que eu trabalhei tanto, não economizei, não investi, não fiz nada porque eu não tinha tempo de sentar para saber onde eu ia fazer com aquele dinheiro. Porque o tempo que eu tinha, eu comia, tentava dormir, porque eu até insônia comecei a ter. Então, e aí quando você tem burnout, é quando você já não vai bem no seu trabalho. E só num pause, essa é a realidade de muitos profissionais da saúde. Muito. Não só da saúde, pô. Muito. E não o só da saúde, principal... específico o ser humano hoje, ele tá... muito difícil é quem... Aquela frase que trabalha enquanto eles dormem, eu sou super contra. Não. Eu sou super contra.
porque você desenvolve uma ansiedade, você pode desenvolver um pânico e uma depressão, tudo junto, e aí, filho... E tudo em busca do quê? Aí você não trabalha e nem dorme. Aí você não trabalha nem dorme, porque aí quando eu queria, às vezes, descansar num sábado, eu dormia até meio-dia, e aí como que eu ia ficar com a minha família? Foi bem... Mas foi um período que foi muito importante pro meu... Que assim, eu me avaliei, não fiz terapia nesse período. E aí, quando começou a querer acontecer de novo, já veio. Que aí eu me mediquei por 3 meses. Olha a ideia que é errada. Aí eu falei assim, o que tá me fazendo mais mal do que bem? Hospital. Infelizmente, porque eu amava aquele ambiente. Mas eu precisava sair. Foi onde eu cortei meu salário para 1/3 do que eu recebia, até menos, porque aí tinha plantões e tudo mais. E aí eu comecei a rever a realidade do que eu fazia com o meu dinheiro, o que eu estava fazendo da minha vida, porque eu não conseguia nem planejar. A Grazi que ia ter 40 anos, eu ia estar naquela mesma situação até hoje se eu não fizesse aquilo por mim. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E aí o médico é dono de fazer isso, né? Muito. De chegar com 50, 60 anos de idade, o cara não tem nada, o cara tá fazendo plantão ainda. E tá fazendo plantão ainda. Como alguma coisa está desregulada, você acaba optando pelo prazer imediato. Por exemplo, compra, viagens, e o cara olha em volta, recompensa, o cara olha em volta, ele vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Autossabotagem no final, né? É uma sabotagem que você faz. Qual é o problema? Sou médico, e eu tô passando pra... Quando você chega com uma doença física, é fácil você diagnosticar ela. Agora, fala pra mim, pra um problema emocional, que band-aid que você cola, que injeção que você toma pra passar essa parada. Por isso que é muito, igual você falou assim, eu me automediquei e eu não procurei ninguém no começo, porque é um troço muito difícil de você saber o que lidar. Como você vai saber? E é muito difícil. E outra? E não adianta assim, a gente ficar batendo murro, dando murro em ponta de faca, porque depois de um tempo, comecei a sentir os mesmos sintomas. Aquela Sempre coisa, volta. aquela angústia, a insônia, opa, preciso. Aí eu fui procurar um especialista, faço terapia até hoje, porque assim, é uma coisa que ele tem uma ligação, em algum momento você algum trauminha gerou lá no meio, sabe? E aí, a terapia, eu falo que hoje, no mundo atual, todo mundo precisa de terapia. Eu queria reforçar isso, nós estamos diante de uma profissional que é uma médica que quebrou vários tabus aqui hoje pra gente. E, gente, se você precisa fazer terapia, faça terapia, cara. Procure um psicólogo, um psiquiatra. A sua saúde mental e emocional vale muito mais do que... As pessoas ficam com preconceito, principalmente as pessoas da minha geração e do pai do outro. E os mais velhos, é frescura, né? É frescura, entendeu? Não tô querendo tirar a virilidade do homem, mas... Às vezes a pessoa, uma troca de ideia com o psicólogo ou com o psiquiatra, não, eu não tô louco, não preciso ir. É essa situação. E o autoconhecimento antes era passado era passado como uma coisa assim, tipo, eu sou assim, pronto. Só que você vivia infeliz com o seu jeito de ser. Então hoje a gente não precisa disso. Graças a Deus a terapia veio pra ajudar muito. E fala um pouquinho assim, a Grazi, pessoa, né, família, né, cara, eu achei muito importante isso que você disse, porque eu tenho visto que a família tem sido muito atacada e as pessoas que são jovens, não, casar pra quê, não sei o quê, tal, e poxa, ela casou, tal, tá constituindo uma família, é legal expressar isso pras pessoas, o valor da família, né, e a Grazi se vê mãe, pensa em ter filhos. Mas logo, no ano que vem. Que legal. A gente sempre fala, né, os meus colegas médicos, né, o médico ele tende a formar mais velho, ele tende a ter essa segurança financeira, essa estabilidade financeira, estabilidade de profissão mais velho. E aí, quando a gente casa, eu tô com 33 anos, então eu penso assim, não, vou ter logo. Claro, eu quero viver um ano, eu sempre falo pro meu marido, pro Neto, que é importante a gente viver esse ano nosso, assim, que seja 1 ano, 2 anos, assim, né? Eu não sei quando que Deus vai nos presentear com isso, mas eu acho importante porque depois os filhos crescem, vão constituir a família deles, então eu acho importante a gente se conhecer o suficiente para depois não sentir a falta do filho, claro que vai sentir normalmente, mas pra gente ter essa ligação um pouquinho maior de convivência, de perrengue, de tudo mais que eu faço. Eu penso sim. Faço questão de frisar isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente está vivendo um tempo de
do egocentrismo, né? As pessoas não querem mais ter filhos. Né? Bem acha que cachorro é filho? Mano, se você acha que cachorro é filho, cachorro não é filho. Entendeu? E assim, e tá tudo bem. Se não quer ter filho também, tá tudo certo. Sim, é uma opção da pessoa. Opção. Mas eu achei muito bacana isso, vocês serem um casal jovem e ter esse intuito de formar uma família, de ter filhos, e expressar isso, verbalizar isso. Porque isso acaba encorajando outras pessoas. Eu acho que a gente... quando a gente cria certos... Claro, é o que eu sempre falo. Ter filho não é só querer ter. Tem que ter coragem antes de tudo. Porque o mundo que a gente vive, com essas pandemias, com a iminência de uma, sei lá, terceira guerra mundial aí, você precisa ter coragem para pôr um ser humano no mundo. E aí, o que te leva a você... Leva você a ser exatamente o ser humano melhor. Porque para você passar um valor pro seu filho, você tem que ser muito bom. E querer que ele seja melhor, cara, que você, então você tem que ser muito bom. Você é muito massa. Então eu acho que tem que estar preparado emocionalmente, sim, mas, né, como muitos falam assim, por que eu não tive antes, né? Muita gente fala que é muito caso, bom. Por que não casou antes? Só que assim, cada um tem uma o fase, seu tempo, e eu acho que isso é muito divino. É que a sociedade, ela não entende esse tempo. Na verdade, sim, você casou agora. Na verdade, você não casou, você só trocou de pressão. Porque existem as pressões, né? A sociedade, ela põe uma pressão. Você tá solteiro, tem alguém que quer arrumar um namorado pra você. Se começou a namorar, você tem que casar. Você casou, eu tenho que ter filho. Não, você teve um filho, mas só vai ter um. Aí você teve 2. Aí você teve 3. Nossa, mas 3 é muito. Então, assim, a sociedade, ela não sabe o que ela quer. Não. E ela impõe coisa. Então, assim, eu falo assim, a gente não muda de fase, a gente troca de pressão. Hoje só trocou de pressão. Agora a expressão só... da sua justificativa e do que você quer fazer, né? Mas isso aí... O negócio é ter certeza do que quer. Exatamente. Exatamente. Seja ter 3 filhos, ou ter 7, ou ter 1. É uma vontade muito grande minha e do Neto. A gente quer ter filho, sei lá, a gente, pelo menos 2, né? O padre que nos casou, ele falava assim, quem tem 1, não tem nenhum. Quem tem 2, só tem 1. Então tenho 4. Eu falei, vou de cobra, quem que vai ter esses 4? É que os antigos falam isso. Quem tem 1, não tem nenhum, eu ouvi a minha vida inteira. E aí a gente Foi nessa ideia que eu tive a segunda filha. Mas eu acho... Então você vai ter que seguir o conselho do 4. Mete 4. E a gente Faltam família, 2. a gente preserva isso. Sabe? Agora, Grazi, massa, essa parte que você estava falando, você mudou de mentalidade agora, assim, indo para a parte mais humana, agora, assim, mais Grazi mesmo. Isso que eu acho muito legal. Porque o que traz não só o burnout, então, essa crise de ansiedade que as pessoas têm hoje e tal, é essa inversão de valores. O que é inversão de valores? Eu quero ter. Às vezes eu esqueço o que eu quero ser. Porque você trabalha, faz. Igual você falou, faz dinheiro, no final das contas não tem nada. E o eu quero ser, que é o natural, que é a gente nos colocar em primeiro lugar. Ele fica em segundo lugar. Então, assim, eu acho que o nosso plano muda e dá zebra por quê? Porque não é o natural mais. Não é natural. O que a Grazi é médico? Não, pô. Médica é o que ela faz, a medicina é o que ela faz. Isso não é o que ela é. Porque se isso for o que você é, aí que dá o problema. Você perde sua identidade. Você brabo, hein, mano? Você tá dando uma introdução muito boa, hein, cara? Não, agora ficou nervoso. Não, ficou nervoso. É que o Xandó, ele dá um... Não. Mas isso, assim, a medicina vai ser sempre vinculada a mim, né? Tipo assim, tem aquela questão dos dons, né? Todo mundo... Eu ouço, é muito gostoso ouvir isso. Fala assim, Grazi, é o seu dom, é isso. Não. E às vezes é o meu dom de cuidar, às vezes, né? E assim como é dom ser mãe, assim como é dom ser médica, e vai indo, esposa, e vai vindo, né? Então, a Grazi Raiz, assim, hoje, o Neto me conheceu na época da escola, ele estudou com a minha irmã, então, assim, eu sou... O que é a Grazi? Cara, eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu sou estabanadíssima. Então, a Grazi é aquela que chega aqui, parece que tá tudo bem, mas de repente ela trompa, derruba todos os microfones, sabe? É nesse sentido, sabe, que eu falo. E eu sou uma pessoa extremamente... Tento ser extremamente uma pessoa que gosta que uma pessoa chegue perto de mim e se sinta bem. Não precisa se sentir às vezes confortável, não, mas que se sinta bem, que a pessoa fique à vontade do meu lado. Até mesmo na situação de consultório, às vezes que as pessoas... E aí eu faço uma brincadeira, eu destravo isso nela, sabe? Então,
nesse sentido, assim, a Grazi é uma pessoa que gosta de ter as pessoas bem ao lado dela. Não fazer o bem necessariamente no termo médico, enfim, mas que as pessoas estejam bem confortáveis. Você sabe qual que é uma das maiores características de uma pessoa que teve burnout? Eu sei porque eu tive muitos amigos que tiveram. Você sabe qual que é, Xandó? Não faço ideia. Não sabe. Você cuida demais das pessoas e você não é cuidado. Rapaz, tô achando que eu já tive esse trem. Essa é a maior... Não, lógico que você teve. As pessoas que são líderes, a liderança faz isso com a pessoa. É uma vida que a gente escolhe, né? Solitária. Essa é real. Eu cuido, só que assim, é um prazer. É um prazer, porque eu tô cuidando de você, é um prazer. Eu tô cuidando de você. Eu falei pro Neto, não, eu cuidei do Xandó, como é que ele tá bem e tal. E aí eu vou cuidando. E aí, como eu cuido de todo mundo, a impressão das pessoas que estão ao meu redor, tanto dos amigos como família, é que eu não preciso ser cuidado. Mas não, se o Álvaro cuida, então ele não precisa ser cuidado, tá tranquilo, o cara manja. Quando a gente faz a terapia, a gente já vê isso, né? Porque geralmente é porque você mostrou pra aquela pessoa que você não precisa de cuidar. Você é responsável por aquilo, no final. Você chama. Você chama a responsabilidade. Exatamente. Então, assim, quando você... parece que ninguém cuida de mim e não se sente reconhecido. Aí, quando vem a terapia, que você fala assim, mas você fez porque você queria reconhecimento ou porque você é legal? Sim. Então, aí, quando você fala assim, não, eu queria reconhecimento, e aí? De quem que tem que vir o reconhecimento? De mim mesmo. Exatamente. Porque não adianta. Aí você não aceita ser cuidado. Geralmente, não, eu sei. Quando você quer cuidar do mundo, você não aceita ser cuidado. Tanto você não aceitou que falou, não, quando eu precisei, você mesmo se cuidou. Aí, não, natural. Você tá numa vibe ali que você tem certeza que você vai dar conta, né? Porque você deu conta de uma pessoa que nem é você, imagina quanto de você. Como a gente é, a importância do autoconhecimento, você saber disso, assim, tipo assim, se orgulhar do que você é, sem esperar o reconhecimento, e ver que necessariamente você não precisa ser aquilo pra pessoa te amar, gostar de você, te reconhecer, fazer tudo aquilo, né? E a dificuldade da gente olhar pra dentro é muito grande. Não. Aconteceu conhecimento, você tem que... Autoconhecimento, exatamente. Eu passei por isso aí. Eu não cheguei a ter um burnout, mas eu tive uma descarga emocional muito grande em uma época da minha vida. Eu não sou uma pessoa de chorar muito e tal, mas teve um dia que o negócio explodiu tanto que minha esposa tava lá, e minha esposa é alemã, né? Não chora nem se você chunchar uma faca nela, não chora. Entendeu? Então aí eu choro menos ainda perto dela, porque se minha mulher não chora, imagina, então você fica meio segurando. Mas esse dia você não segura, né? Tem coisa, o emocional você não segura. Teve um dia que... Eu sou cachoeira. Eu queria muito ser assim. O que eu fiz? Eu corri pro quarto, só que não deu tempo de fechar a porta, cara. Então, você vê como é que é E eu botei o travesseiro na cara e apertei o travesseiro, mas chorava igual um cachorro novo. Só que você vê, né, cara? Você percebe o que você tá passando. Cachorro mesmo. Cara, ele vem com os termos mais aleatórios do planeta. Não, você percebe o que tá acontecendo com você. Você tem que ser esperto. Tudo bem que você tá passando por um emocional, você tem que ser esperto. Se eu não me governar agora, eu não me governo mais. Se você perde o freio da bicicleta ali, já era. Então, eu percebi que aquilo ali não era normal pra mim e que se eu não desse um jeito, aquilo ia continuar. O que eu fiz? Eu fiz uma promessa pra mim. Eu falei, cara, eu sei que eu não tô bem e eu sei que eu tenho que chorar. Eu sei que eu preciso dar essa descarga. Só que eu chorar sozinho aqui pra mim não vai adiantar. Eu vou chorar pra uma outra pessoa, eu não sei se vai dar conta. Cara, eu fiz uma promessa com Deus ali. Falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu não esqueço que era num sábado, era 5:30 da tarde. Eu falei assim, Deus, se eu tiver que chorar pra alguém, eu vou chorar pra você. E eu lembro que eu peguei o celular assim, os guris mandaram mensagem, tinha culto de jovens no dia. Eu fui, mas imagina um homem desse tamanho aqui. Eu entrei chorando na igreja. Nem sei em que parte que tava rolando, se tinha começado, se tava no meio, se tava no fim. Eu cheguei e fui lá pra frente. Eu nunca mais esqueço que quando eu abri o olho no final, acho que eu fiquei 1 hora na frente chorando. Tava uma poça desse tamanho, assim, de lágrima. E eu fiz uma promessa minha. Por quê? Porque você precisa resolver aquilo ali. Você precisa resolver. Porque senão fica em aberto. Não, fica aberto. E assim, e foi uma promessa, lógico, né? Aí você vai remontando, né? Você vai remontando. Uma hora aqui, não vou chorar. Aí você vai aqui, uma hora aqui. Aí ou você desenvolve um pânico, ou você desenvolve alguma coisa. Porque vai se tornando fisiológico também. Porque aí você não libera mais neurotransmissor, bem-estar. Aí vem outras coisas. Mas você cria um padrão, né?
Porque nós somos seres de padrões. Então, se você se padroniza a ficar repetindo aquela mesma... não me conserto, a merda acontece, eu dou um jeito, a merda acontece... Você vai... Chega um ponto que isso se torna a sua natureza. Você acostuma igual a droga, né? Exatamente. Você resolve ou você não resolve ela. Mas aí você cria gatilhos, né? Quando acontece uma situação semelhante, você cria o gatilho do que aconteceu lá atrás. Aí é gatilho, assim, eu falo de... Às vezes um ataque cardíaco, Sim. uma sudorese. Uma coisa muito pior. Ou vai vindo assim, gatilhos assim, às vezes, por que meu coração tá batendo forte? Às vezes foi uma situação X, eu falo, é o gatilho do inconsciente, do subconsciente, na verdade, que ele ativa, você sabe que você tem que liberar neurotransmissor essa hora, né? É por isso que é interessante do autoconhecimento, né? Sim. E até perdi a linha de raciocínio aqui. De novo, né? Pra variar. Pra variar de novo, agora vai ser tua volta. Esquenta Não, mas vai ver se volta. Assim, eu acho muito legal de falar sobre isso, porque é o seguinte, cara, se você não resolve, igual o Thiago tava falando, tá mioso, você chega um momento que você fica desfigurado, a sua identidade fica descaracterizada. Porque você começa a ficar nervoso, bravo, e você não fala. Máscaras, né? E igual você falou da sua irmã. Você falou da sua irmã, cara, por quê? Porque você não enxerga, mas quem tá do seu lado tá tomando patata, tá escutando coisa que não precisava escutar. Exato. E agora que você casou, ainda bem que você já se resolveu. Porque quando a gente casa, a gente leva pra onde? Leva pra casa o B.O., né, velho? Trata o cônjuge de mal, uma coisa que aconteceu no trabalho, no serviço. Às vezes você não resolveu lá fora que você tinha que resolver. E você traz pra dentro e ainda não resolve. Bravo ou tal. E às vezes você na só verdade, leva você cria pra mais dentro um pra poder problema. ser Você cria acolhido, outro. né? Na verdade, quando a gente leva o trabalho, né, pra dentro de casa, às vezes você quer só ser acolhido, não quer nem Sim. resolver. Você só quer ser acolhido porque você precisa colocar pra fora. E às vezes você não é acolhido ou o cônjuge Não sabe como entende, colocar pra não fora. sabe como Cuidado, colocar né? pra fora. Tem que ser cuidado. E às vezes você não coloca aquilo pra fora e coloca de outro jeito, né? Com Sim. coisa, Só que com detalhe, coisa. né? Pra gente equilibrar, a gente precisa desequilibrar. Sim, pra você saber. Até porque você saber ter o seu limite. Uhum. Se você não passa por isso, você não tem autoconhecimento. Não. E é por isso que o Você autoconhecimento é acha que você sempre interessante. tá Aí ele tudo que bem. não estou bem, mas Deus me coloca diante de ti e resolve o meu problema. Uhum. É isso que é interessante. Assim, você ter esse autoconhecimento é importante. Esse primeiro passo do não estou bem é o mais difícil e é o que as pessoas mais demoram para atingir. E às vezes demoram anos e muita coisa acontece, separações, desistência de trabalho, e às vezes a pessoa tá lá dentro dela, né? Às vezes ela passou por 6 tipos de trabalho, 10, sei lá, em um curto período de tempo. E aí, às vezes, vai ver o problema tá dentro dela porque ela não reconheceu Às vezes, que ela não tipo, está 100%. Esse assunto assim da linha das emoções, cara, ele é longo, ele é extenso. Porque além de estar no hype, é uma coisa que é atual e também é antiga. Então a gente vai ficar falando aqui horas e horas. Mas eu falo assim, é uma, como eu disse, é uma médica que tá aqui, é uma pessoa que entende da saúde e tá expondo esse outro lado da saúde emocional, né? E, poxa, eu acho que o mais difícil é alguém que entende de saúde ter essa humildade de reconhecer, falar, eu preciso de ajuda. Entendeu? Aí, aí você vai longe. Chegar ao nisso. ponto, Então, tem alguma coisa aí, então? Quer perguntar? Assim, essa questão emocional é importante falar porque às vezes muitas pessoas passam por isso. Né? Assim, eu entendo falar de cortar e nós temos que cortar mesmo, senão é uma coisa muito extensa. Mas a gente precisa enfatizar que as pessoas também, elas precisam escutar isso aí pra ver que não são só elas que passam por isso. É por isso que eu frisei a questão Não, da isso é um médica, ser humano, né, cara? Imagina a humildade que ela teve que ter. Depois de 3 meses, ela cuidando dela mesma. E ela falou, não, calma aí, eu não dei conta, eu preciso de ajuda. E ela observou isso aí, que é importante. Tem que falar assim, opa, não tô bem. E a gente tem que também falar que não é só médico, é todo mundo. O ser humano precisa de cuidado. Não é a doutora Grazi veio aqui e falou isso aí. As pessoas, elas têm que ter essa humildade, porque é o seguinte, a soberba, ela só leva a um lugar. A destruição. Então você se destrói internamente e começa a destruir de dentro para fora. Então não tem boca, não é uma médica, não, é todo mundo. As pessoas têm que ter humildade. Eu preciso do Neto, eu preciso do Xandó, eu preciso... Uma coisa eu falo, não seja sozinho. Porque não é à toa que a Bíblia fala assim, melhor ser 2 do que 1. Porque se um estiver sozinho e cair, quem que vai ajudar? Agora, se tiver 2, sempre tem. O outro também não é 100%, mas você não tá sozinho. Então, muito bacana a gente sempre ter alguém junto, pô. É igual fala, 2 quebrados dá pra fazer um inteiro agora. Exato. Um quebrado. Não tem pra onde ir.
Beleza, então lança. Beleza, Grazi. Muito massa mesmo. Não sei se é porque eu tava com tanta saudade do café, que fazia 21 dias que a gente não via, mas hoje foi muito legal, fluiu muito massa. Nossa, esse dia foi muito bacana. E também tá com meus brothers aqui. Massa, né? Tô quase à vontade. E assim, a gente sempre lança a última pergunta, que a gente julga ela a mais importante pra nós aqui. Você veio aqui e falou da sua profissão, muito bacana. O Neto falou umas coisas que até agora eu não entendi aqui, porque você viu que a gente avisou que o Neto ia largar umas bombas cara, aqui. Não, o cara estudou... Farmacodinâmica da toxina, cara. É que assim, Nossa, isso no primeiro dia isso aí tem algumas coisas que eu gosto. Nesse meio termo eu gosto. Então, assim, aí eu utilizei a minha percepção, a minha experiência para poder fazer as perguntas que eu queria também ter respostas. Entendi, não, Neto, é assim. Tipo assim, eu gostei de um carro. Ele vai lá e estuda como o cara montou o carro, depois vai e compra o carro. Não é de qualquer jeito. Não, e é perigoso ele ensinar o engenheiro. Se o cara tiver meio por perto, ele, você vem cá. Mas ele falou desse negócio da acetilcolina. Eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Eu vou chegar em casa, eu vou estudar. Vou estudar, porque eu sou meio assim. Vou dar uma lidinha que seja. Ainda bem que a gente tem um inteligente pequeno. Juntar não é tudo que eu vou falar pra você. Porque assim, vamos também frisar isso aí. Não é inteligência, não. Aí eu entrar assim, é esforço em estudar. Ixi, então nós somos burros e preguiçosos. Não, beleza. Cada justificativa é coisa pior. Cara, mais ruim, né? Vamos uma pergunta lá. Vamos parar de enrolar, toca aí, cara. E assim, essa pergunta a gente julga por quê? Porque além de, que a gente já falou aqui, além do seu trabalho, existe a Grazi, né? Então você estudou profissional, tudo é muito legal. Nossa, ser médico, eu acho que já foi o sonho de muita gente. Isso você é hoje e veio falar muito bacana pra gente que... Só que a gente sempre gosta de saber mais dessa parte da pessoa, porque tanto nos cura, quanto cura as outras pessoas. Pô, essa é a parte mais bacana que eu acho. Então assim, a gente sempre tem a última pergunta, que é a mais chata, alguns gostam de responder, outros não, mas não tem nada demais, que é: quem é Grazi? Quem é Grazi? Porque assim, nós falamos bastante da doutora Grazi aqui, né? Quem é a Grazi? Cara, é muito engraçado. Eu vou falar um negócio aqui que eu quase não falo, porque é uma zoeira da faculdade. Tem alguns colegas de faculdade que hoje são meus compadres. Eles me chamam de Graziel. Por quê? Eu era a Grazi, assim, eu me entrego no meu trabalho e tudo mais. Mas é a Grazi que fala bobeira, a Grazi que irrita os outros, que judia, que zoa, que é estabanada, como eu disse, que ama cozinhar. Eu amo cozinhar, sou uma pessoa assim, Grazi, eu adoro cozinhar. Às vezes dá uma falhadinha assim. A Grazi que é família, a Grazi que chora. Eu sou cachoeira, gente, eu choro demais, eu sou chorona. Olha, se eu começar a falar que eu choro, eu já choro. E o Graziel, porque assim, eu sou gremista, né? Coitado, não posso nem falar, né? Coitado do Grêmio. Eu gosto de assistir futebol, gosto de assistir esporte. Meu marido é viciado em esporte, todos os tipos de esporte, palmeirense e roxo. E aí eu assisto NFL, eu adoro NFL. Tô aprendendo beisebol, queria assistir beisebol, sabe? Tô entendendo basquete porque queria assistir NBA. E eu sou uma pessoa muito aberta para conhecimento. Então, assim, eu acho interessante, eu não sei o que é da engenharia, como funciona isso daqui. Uma vez por dia, eu passo para ver minha mãe. Quando tá meu pai, eu passo para ver meu pai, porque eu sou a única filha que mora em Maracaju. Então, eu acho que isso também é parte da medicina, o autocuidado. Então, zelar por isso, zelar pela família. Sou a Grazi que às vezes não responde um paciente que mandou um negócio lá e eu tô morta de cansada, mas que eu tento dormir e não consegue. Agora falando da Grazi médica ainda. Mas a Grazi que tenta, às vezes, se doar bastante, tanto na minha família, quanto na família do meu marido, e pro meu marido e para minhas irmãs, enfim. Eu sou um pouco movida a compaixão. Preciso curar isso também, porque era demais antes. Hoje em dia eu sou mais tranquila. E a Grazi, que hoje é mais inteligente emocionalmente, que consegue lidar com os nãos que a vida dá. E assim, sempre... Eu tento ser, assim, a Grazi sempre aberta, assim, para conhecimento, para amizade e para também conseguir fazer paredes de pessoas que não nos fazem bem, que não trazem. A Grazi que tem fé, a Grazi que fazia parte da equipe de Nossa Senhora em Maracaju, eu sou devota de Nossa Senhora.
que hoje eu estou um pouco não praticante, mas sempre tenho voltado a Deus. E hoje eu sou a Grazi, esposa do Neto, filha da Lucila, filha da Silvio. Hoje eu sou a Grazi que as pessoas às vezes conhecem eu como Grazi. E você que é a mãe da Grazi, tipo, conhece assim. Hoje eu sou a Grazi que me respeito mais. Então, depois que eu passei o burnout, eu falei assim, preciso respeitar a minha história, o meu mental e o meu corpo. Então, hoje eu sou a Grazi que me respeita. Sou uma Grazi que tem um autorrespeito. Mas isso só aos 30 anos que eu fui aprender, gente. Então, eu sou muito grata do que eu sou hoje e eu tenho muito a aprender. Muito! Tanto é que hoje eu tô tentando ler muita coisa que eu preciso aprender fora da medicina. Estou fazendo alguns cursos aí de investimentos, que eu estou disposta a aprender muita coisa ainda, sabe? É que isso. massa, cara. Moeu, velho. Essa deu show. Acho que ela podou seu irmão, hein, cara. Vai. Não, foi massa. Não, é que o irmão do Tamioso estava invicto aqui até agora. Foi a melhor resposta, mas a sua... Legal. Muito bom. Vou dar as suas considerações finais aí do Café Brothers. Muito massa, cara. O café precisa de pessoas que são pessoas. E Humanos, né? existe uma pessoa que hoje aqui que chegou e mostrou isso aí pra gente. E eu fiquei feliz, apesar de já conhecer você profissionalmente, mas assim, aqui tá louco. O Álvaro tá falando aqui, mas às vezes converso bastante com ele ali. A gente começa conversando um assunto e vai emendando, né? Quando você... Tanto que eu sempre falei pros grupos, cara, a gente tem que trazer... Uma consulta daí. Não, quase isso. Não. Ixi, a gente conversa de tudo. Putz, a Grazi é realmente, cara, e eu sempre falei pros grupos, tem que trazer a Grazi, Acho que tá desde o episódio 12, nós tá tentando trazer a Grazi, né? Mas fiquei feliz de vir demais. Não, Ô, Netão, considerações? Já terminei. Vou dar uma ideia, uma tendência de negócio aqui. A gente poderíamos criar harmonização emocional. O que vocês acham? Opa! Modelar, tá faltando aqui, preenche ali. Rapaz, acho que não vai ganhar dinheiro com isso aí. Põe um ácido aqui. Aí o paciente tá pronto, harmonizado mentalmente, emocionalmente, aí chega pra harmonizar. Facialmente. O que falta aí dentro primeiro, né? O que falta aí dentro primeiro? Vamos mexer primeiro aí dentro, depois... Grazi, particularmente eu gostei demais do episódio, não só pela quantidade e qualidade das suas informações. Nossa, deu show, deu aula aqui. Não só aqui gravando, mas também no off aí. Aula atrás de aula. Mas como pessoa, você merece muito mais. E assim, o conteúdo como pessoa, a maneira que você vai ajudar as outras pessoas que estão ouvindo isso aí, não tem preço. Que bom. E assim, e seu autoconhecimento, essa coisa de trazer essa humildade, também acaba passando para mim, acaba motivando outras pessoas a procurarem ajuda ou a melhorar, a melhoria contínua. Eu acho que é importante a gente ter tocado nesse assunto aí. Então, pra mim, foi fantástico hoje. Falo que foi uma virada de chave na minha vida, viu? Se eu não tivesse virado essa chave, eu passado pelo que eu passei no burnout, eu ainda tava fazendo plantão, não tinha casado certo, namorando, né? Tipo, não tinha conseguido agregar conhecimento na minha mudar vida. A marcha, nada. Hoje você não tem só o diploma de doutora na sua parede, você tem esse diploma também, né? Porque a vida também dá diplomas pra gente, né? Exatamente. Thiago Tamioso. Rapaz, os caras acabaram comigo. Não sobrou nada pra eu falar. Os caras destruíram o trem, bicho. Não, brincadeira. Muito bom, cara. Gostei demais, aprendi muito. Acaba que rola um certo estigma em cima dessa parte mais estética do negócio, né? Mas você trouxe algumas informações assim que eu nunca tinha parado para analisar e achei, cara, muito interessante da parte médica, né? Da parte da tua profissão, da parte tua pessoal. Cara, eu sempre quando entra nesse assunto da parte psicológica, eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom porque eu vejo assim que a gente falou de várias coisas. Tem uma frase que eu sempre penso muito nela, que é: se você não se curar das suas feridas, você vai sangrar em cima de quem não merece. Então, assim, sempre quando a gente tá mal, a gente sempre faz mal pros outros. A gente só consegue ser bom pros outros quando a gente tá na nossa melhor versão. Uma outra frase que eu escutei há muito tempo atrás é que uma pessoa, quando ela é um ímpar, ela não pode ser par com outra. Entendeu? Ela tem que estar completa consigo mesmo para daí ela poder preencher os outros, né? Então tudo isso que você trouxe, a questão do burnout, tudo que você passou, cara, isso aí
agrega na vida das pessoas de uma maneira que você não faz ideia, cara. Porque tem... É que nem a gente falou que os médicos, né, de certa maneira, dentro da nossa cultura, principalmente para as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, tem umas pessoas que acabam olhando os médicos muito de baixo, né? Pensando assim, pô, o médico, é o cara, porque ele estudou, porque... E, cara, o médico é um ser humano igual ao outro, e sofre igual ao outro, e passa pelos traumas psicológicos igual ao outro. Então, trazer tudo isso aí pra gente, e pra quem tá assistindo, cara, obrigado, muito legal mesmo. Muito bom, Legal. feliz. Grazi, é o seguinte, uma coisa que eu carrego comigo, que dentro da nossa fé cristã, é que a nossa maior espiritualidade em relação à grandeza de Deus é a nossa humanidade. E hoje eu conheci uma pessoa aqui que é humana, que abriu mão dos seus conhecimentos e dizer, gente, eu preciso de ajuda. Isso é divino. E dentro do que eu tenho experiência de vida, a humildade, ela me levou muito mais longe do que o meu conhecimento, que a minha sabedoria, do que a minha ignorância. Então eu estou de frente com uma pessoa que é humana, que é humilde, que se estudou, se preparou para servir ao próximo, para servir as pessoas, mas também que precisa de cuidado, que precisa de carinho, né? Achei muito legal você trazer esse valor da família, né, do casamento, da questão dos filhos, um incentivo para as pessoas que estão em casa a incentivar a família. Para mim é a base da sociedade, é o que mantém as coisas em ordem. Achei muito legal também essa questão da família, de você visitar o seu pai, sua mãe, né? Honrar os teus pais, né? Isso é bíblico. Então, hoje, tirando a parte de conhecimento, né, teórico, muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Que bem. Bom, fico muito feliz, muito grata pelo convite. Por mais que eu falava assim, tenho um pouco de vergonha, assim, mas a gente sabe que quando a gente se sente bem em algum lugar, as coisas fluem, tudo dá certo. Estou muito satisfeita. Você também curtiu foi o episódio, muito hein? legal esse bate-papo, muito interessante. Porque por mais que vocês falaram que eu trouxe informação, não. Eu tô levando muita coisa também comigo. E eu acho que, como eu te disse, a gente sempre tá aprendendo. Então, cada vez que a gente vem aqui, a gente agrega muita coisa. E tomara que o nosso bate-papo de todos nós tenha ajudado muita gente aí também. Amém. Com certeza. O que ela merece aí? Tá louco, né? Quem quer encontrar a Grazi aí nas redes sociais, como é que faz? Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Doutora Grazi Ferreira. Eu tenho Instagram... DRA, é DRA ou doutora? DRA, Não, Grazi DRA Grazi Ferreira. DRA Grazi Ferreira. Eu confesso que lá eu ainda não estou muito ativa, na verdade, pela correria, assim, né? E aí, preciso fazer... Mas se quiser falar com você lá te encontra. Pode, tranquilamente, no consultório. Eu atendo no posto de saúde central, ali toda terça-feira eu faço pequenas cirurgias com agendamento, por conta do Covid está um pouquinho travado, mas no consultório estamos ali para falar com a minha equipe de lá. Isso aí. Então, Mioso, e quem quer encontrar nós aí nas redes sociais? Cara, Fala aí. primeiro de tudo tem que sair do Instagram. Né, pra começar a conversa tem que sair do Instagram. O cara já ficou nervoso já, achando que eu vou estourar. Não, gurizada, só sai do Instagram, vai lá no YouTube, aperta no inscrever-se, falta pouquinho pra gente chegar no 1 milhão de inscritos. Isso, Tá? Compartilha com os amigos, cara, porque essa história foi muito legal. Então, se você preza pelo que você faz na internet e pelo tempo que você gasta, compartilha esse vídeo com a galera. E acho que é isso, cara. É isso aí. TikTok, a gente tem TikTok agora também. É verdade, mas nós precisamos do tique corte. O corpo Galera, veio. a gente se vê no próximo episódio e fica com Deus. Sim, Um abraço. muito obrigado. Um abraço, valeu! Valeu.